pessoas, eu sou a Kênia e tô aqui com... Bertaldo, tudo bem, gente? E nós vamos começar mais um AnimaCast, o seu podcast mais católico desse Brasil. E hoje nós temos a alegria de conversar com Rosana Brain. Oi. Tudo bem, Rosana? Tudo bem, vocês? Um prazer estar aqui. Bertaldo, Kênia. Rosana, para vocês saberem quem é, ela criou uma franquia chamada Bendito. Tem coisas assim maravilhosas, deliciosas. Então ela vai falar um pouco sobre empreendedorismo. E ela trouxe algo muito ilustre pra gente, algo assim maravilhoso, como vocês podem ver aqui no centro da mesa, que é uma relíquia de Padre Pio. Mas aí ela vai contar, enfim, Dopo, depois. dopo, muito dopo. Vamos puxar o fio lá de trás primeiro. Pra entender primeiro. Não vamos chegar no Padre Pio agora, não. Exatamente, pra entender... Por último. Padre Pio é a cereja. O melhor a gente deixa pro final. Mas final. pra entender como é que você conseguiu criar uma franquia que é um sucesso, que é uma maravilha. Isso é bom porque tem muita gente que assiste, vê os podcasts, tanto no Spotify quanto no YouTube. E quer saber, caramba, eu também tenho um talento, eu tenho um dom, eu faço bolo gostoso, eu faço não sei o quê, enfim. Mas antes, você começou o programa dizendo que era o podcast mais católico. Então eu quero entender um pouco a vida católica de quem criou o Bendito. A gente vai chegar lá, mas vamos começar. Vamos lá. Início. Começamos do começo. No princípio era o verbo. Era o verbo. Gente, eu sou filha de uma mulher católica que se converteu, eu tinha 7 anos de idade, na Renovação Carismática Católica, através de uma novena de Nossa Senhora de Fátima. Lá em casa, minha mãe recebeu a novena, fez e foi batizada no Espírito Santo dentro de casa. E eu tinha 7 anos nesse momento. E ela começou a voltar para a igreja, que ela estava distante, através da Renovação Carismática Católica. E eu fui, nesse momento, com 7, 8 anos, pequenininha, tive a graça, que é uma graça, você ter uma infância dentro da Renovação Carismática Católica. É verdade. Com todos os dons que a renovação, proporciona, e o Espírito Santo ali vivo, ativo. Então eu tive uma experiência mística. Minha vida religiosa, eu posso dizer que foi uma vida mística, desde pequenininha. Tive a graça, através de vocês e tudo, de Bertaldo, de conhecer o Padre Jonas. A gente tinha essa intimidade. Mesmo, né? A gente, sabe o que eu estava lembrando, Bertaldo? A gente uma vez foi lá na Canção Nova, antes da canção, no comecinho com o Nelsinho, o Padre Jonas, a gente subiu num morro e o Padre Jonas apontou, ali vai ser isso, ali vai ser aquilo. Eu me lembro disso muito no começo. Mas isso está no século XIX, por aí. Eu devia ter 12, 13. Já tinha tido a independência do Brasil, né? Ainda não, estava quase. Estava quase Dom Pedro chegando no Ipiranga. Então é muito tempo. Isso 82, 84, 89. Não por aí. Então foi isso. Então minha adolescência toda foi também, dentro da Renovação Carismática. Kênia, eu conheço antes disso. Kênia é minha amiga de infância. Antes da conversão? Antes da conversão. Éramos pequenas meninas de 3 anos. Kênia antes de ser batizada no Espírito? Exatamente. Então eu ia falar isso depois, mas vou falar agora. Que a Rosana e a tia Rosa têm muita influência na minha conversão. É verdade, verdade. Porque a gente brincava juntas. Sim. E a gente brincando, eu ia pra casa da Rosana, a Rosana ia pra minha casa, colégio. E a gente conversava muito, mesmo com 12 anos de idade, a gente conversava muito sobre as coisas da igreja. Sim. E aí você fala, vamos comigo, vamos num grupo chamado Sol Maior. Isso. Olha só, gente, que coisa engraçada, né? E que coisa engraçada que um dia Bertaldo coordenou o Sol Maior. Que coisa engraçada. Vamos voltar pra vida da Rosana, porque as pessoas estão interessadas. Gente, mas isso é importante, porque a minha base, a base espiritual, foi dentro da Renovação Carismática Católica. E, assim, eu considero um grande privilégio. Tenho muita pena do pessoal mais novo hoje que, enfim, não teve esse acesso que a gente teve dos dons do Espírito Santo, da música, da arte dentro da igreja, de tudo isso, oração em línguas, repouso no Espírito. Isso a gente era muito comum, a gente cresceu vendo isso. Então, eu acho até que foi mais fácil pra gente do que pra hoje em dia, enfim, um jovem, Enfim, a gente tinha mais atrativos. Eu não sei, a igreja estava naquele boom da renovação carismática, com Dom Cipriano, o que eu Padre achava Jonas. muito legal é que tinha muitos grupos jovens. Sim, muitos, Isso facilitava os jovens estarem dentro da vida da igreja. Sim, exatamente. Esses grupos jovens ajudavam. E a música sempre atraiu muito, A coisa da alegria, da música, isso era uma isca muito boa para os jovens e acabava acontecendo várias conversões e tal. E aí, minha vida seguiu, eu me formei
em publicidade, em comunicação social. E trabalhei 18 anos nessa área de publicidade, né? Os últimos 9 anos eu trabalhei dentro da TV Globo como diretora de arte, na CGCom, Central Globo de Comunicação. E minha vida seguiu no mundo corporativo, né? Já nunca gostei muito, sempre assim me achei um pouco engessada, uma repetição, aquela do mundo corporativo que você vai, eu trabalhava com criação, então sempre uma alma mais inquieta, né? Mais criativa. Então eu já estava vendo que aquele momento ali da minha vida estava chegando meio que no fim, naquele momento. E tanto que eu tenho uma curiosidade, eu pedi demissão, eu entrei na sala do meu chefe e falei, José Lande, me demite, por favor, vamos fazer um esquema que eu não quero mais trabalhar, não tinha nada em vista. Ele falou, jura, Rô? Eu falei, juro, pensei bastante. Ele, tá, vou ver. Aí passa 2 semanas e descobri que eu tava grávida, da Manuela. E aí eu falei, voltei pra sala e falei, Lande, aborta a missão, porque tô grávida. Eu tô grávida. Não, mas mesmo que ele quisesse não abortar a missão, não poderia. Porque a mulher grávida não pode ser demitida. Nem pode ser mandada embora, exatamente. Pronto. Não posso. Mas se ela quisesse muito, eu quero. E aí, o que aconteceu? Não, ela poderia pedir demissão, mas não poderia ser mandada embora. E aí, bom, aí eu segui, tive a Manu, tanto que com 3 meses da Manuela já nascida, ele me liga e me deu uma promoção, porque ele sabia que quando eu voltasse... Você pediu pra ir embora. Então ele me segurou, mas ele deu uma promoção bem atrativa, me segurou e aí eu voltei pra Globo, Manu com 6 meses, fiquei mais 1 ano lá. Entendeu? E aí, realmente, o bebezinho com 1 ano e meio começa já a falar, aquela história toda. Eu falei, gente, agora eu preciso realmente estar muito presente na vida da minha filha. Começou a me incomodar muito. Um dia de sol lindo, eu trabalhando, ligava pra casa, a babá atendia com uma voz meio assim. Eu falei, ai meu Deus, a minha filha tá lá num quarto fechado. E, né, eu comecei a não ver sentido naquilo mais. Né? Já não via antes. Aí com o filho, né, você tem outra percepção da sua essência, da sua vida. E aí eu pedi demissão de novo. E o Lande me demitiu de novo. E aí eu saí da Globo, mas sem nada em vista. Não tinha bendito, não tinha nada. As pessoas achavam que eu estava ficando maluca, né? Porque eu tinha aberto mão de um super emprego. Né? Eu estava 9 anos numa empresa, né? E toda cercada de benefícios, né? Enfim. E a empresa nem queria te mandar embora. Não, eu acho que ainda estaria na Globo se eu não tivesse saído. Como as pessoas estão lá ainda, né? As pessoas tem uma estrutura muito boa. Uma empresa mãe, assim, no sentido do funcionário, né? Ele cerca... Plano de saúde, não sei o quê. As pessoas achavam que eu tava ficando maluca mesmo. Achavam assim, Rosana, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza absoluta. E não tinha nada. E aí foi muito bom, porque aí eu fui pra casa, né? Tive a chance de conviver mais com a minha filha todos os dias, ir à praia com ela todos os dias, e brincar com ela todos os dias. Isso foi muito bom, né? Com 2 anos, é uma idade importante, né? Aí, o que aconteceu? Eu fui fazendo freela de direção de arte para vários lugares, e um dos lugares que me chamou para fazer freela, numa tarde qualquer, num dia nublado, eu cheguei e falei assim, vocês gostam de brownie? Aí todo mundo, tipo assim, isso em 2009. Gosto, 2008, por aí. Porque eu vou fazer uma receita, porque quando eu tava na PUC, eu fiz durante 3 meses um brownie de brincadeira com uma amiga minha, chamava Pura Gula. Uma marquinha que a gente criou, que a gente vendia brownie no Pilotis da PUC, veja só. Só que marquinha maneira, assim, Pura Gula. Só que não assim, não rolou, porque ela até virou aeromoça, foi para os Estados Unidos, virou aeromoça, e eu virei publicitária. Tipo assim, era uma brincadeira. Só que aquilo ficou ali, a sementinha dentro de mim, porque eu sempre gostei de comer chocolate, sempre gostei desse mundo da culinária, apesar de não cozinhar nada naquela época. Não, a gente ia brincar na casa da Rosana pequena, ela sempre fazia brigadeiro. Sempre. Não tinha hipótese não ter brigadeiro. Então, a minha paixão era brigadeiro. Tanto eu devia ter uma loja de brigadeiro, não de brownie cookie. Mas assim, a minha paixão era brigadeiro. Mas eu não sabia que ali por trás tinha a paixão toda pela gastronomia. Era o brigadeiro só, né? Que vinha meio disfarçado. E aí, gente, eu fiz esse brownie na produtora. E aí pronto, virou sucesso. Toda semana eu tinha que fazer o bendito brownie. Ficou um vício das pessoas. Amaram. E pediram, o Natal tava chegando, o diretor da produtora falou, Rosana, vamos fazer esse brownie pra gente dar de lembrança. Aí eu falei, tá, mas peraí, eu tenho que criar um nome e uma marca, que nem assim, o publicitário não pode ter um produto sem nome e marca. Aí eu criei Santo Brownie. Aí eu fiz uma marquinha, a gente deu de presente e foi um sucesso. As pessoas, Líbero, que era o dono da produtora, eu queria, de onde é esse brownie? É da Rosana, não é? Mas a Rosana é diretora de arte? Não, mas agora ela tá fazendo brownie? Aí eu falei, agora eu estou fazendo brownie. Eu assumi um cargo profissional que eu não imaginava. E eu falei, não, agora eu faço brownie. Posso te encomendar?
Você faz 20 pro meu aniversário, 20 pedaços? Faço. Meu filho vai fazer batizado, você faz 50? Faço. E aí, gente, eu comecei, através da palavra faço, eu fui trocando o pneu do carro, o carro andando. E fui me apaixonando por aquele negócio de fazer brownie todo dia. Daquela loucura de começar a aprender a cozinhar de outra maneira, de pensar o produto de uma maneira maior, de embalar, como divulgar. E ali nasceu a empreendedora, que eu não sabia que eu era. Eu não sabia. Até isso foi em 2007, 2008. Eu tinha... Quanto? O que a gente... não sei. Tinha alguma coisa. 37, 38. Não precisa fazer conta. Pra que fazer conta, gente? Um pouquinho antes dos 40, entendeu, gente? Então, assim, 37, 35, sei lá. E aí... eu comecei a fazer brownie e me apaixonar em casa, fazer de besteira, de bobeira. E cada vez mais eu me dividi entre os freelas de direção de arte e o brownie. Porque na realidade você tinha que viver, né? Na verdade. Precisava de dinheiro, dinheiro de algum canto. Na verdade, assim, graças a Deus, o Alexandre, né, que é meu ex-marido, ele, na época, enfim, né, nós estávamos casados, ele estava numa condição muito boa de profissional. Então eu não me preocupei com dinheiro. Entendi. Isso é uma outra coisa muito legal. É quando você cria alguma coisa, quando o dinheiro não é a base, quando você não precisa ganhar dinheiro com aquilo, porque isso dá uma desconfundida às vezes. Então eu estava muito assim no ócio criativo, sabe, assim, num momento assim muito fazendo aberto, por prazer. Fazendo por prazer, por amor, e aquilo entrando dentro de mim e construindo algo dentro de mim importante, que não era preciso ganhar dinheiro, isso não existia. Então isso me deu uma liberdade muito boa, isso é muito legal. Mas nem sempre dá para ser assim. Não, né? Geralmente não é assim, né? Geralmente você tem que fazer essa união da necessidade com o prazer ali, você juntar as duas coisas e que aí quando você começa a empreender, você vai fazendo isso. Mas de qualquer forma, você teve muita coragem, porque você tinha um emprego num local muito estável, sim, um local que muitas pessoas querem entrar para trabalhar, num local que dá status, porque quando a pessoa, você trabalha onde? Trabalha na Globo. Sim. Eu sou diretora de arte da Globo. Não, cara crachá, vocês não lembram? Cara crachá, exatamente, cara crachá total. É. Então, você abriu mão daquilo espontaneamente e foi dentro de um... Vou ver o que vai acontecer, exatamente, né? O Espírito Santo conduza. Exatamente, eu sabia que algo ia acontecer, né? Eu sabia que era uma virada da minha vida, que alguma coisa ia acontecer. E isso é a fé, né? A fé já, quando é plantada lá dentro, você fica com isso, né? A fé te dá uma certeza que algo bom sempre vai acontecer. Isso eu acho que é o campo que a fé traz para dentro de cada ser humano, né? Que você cultiva isso. E eu tinha essa certeza. E não que não tenha sofrimento, não que não tenha incerteza. Muitas vezes bate o medo, com certeza, bate a incerteza, não, muitas vezes bate, né? Aquela coisa, tem os perrengues todos, porque senão a pessoa pode achar, e foi tudo um mar de rosas. Não foi o mar de rosas. Você teve muito pepino aí pra descascar. A vontade e a certeza, ela fica acima disso. Isso, quando você empreende, você tem alguma coisa, vocês são empreendedores também, vocês sabem disso. Você, apesar de todos os perrengues, as dificuldades, parece que você tem certeza que aquilo vai dar certo. Você não sabe só quando. Isso. É uma questão de tempo, mas que vai dar certo, vai. Porque você acredita no seu produto. Tenho certeza, quando vocês começaram a construir o Santana, vocês sabiam. Mas eu tô passando exatamente por isso agora. Então... Não, mas em todas as fases, eu estou passando exatamente porque eu tô criando uma coisa e eu tô passando... Eu tenho certeza que vai dar certo. Então, e eu tô assim naquela fase da criação, da concepção, do embrionária, que é isso de você... Você sabe que vai dar certo, você enxerga, você tem um produto, que é o mais importante. É quando você tem um produto já, essa criação que você fez. Só que aí você tem só agora o caminhar para isso acontecer para os outros. Para você já aconteceu e para o céu já aconteceu. Porque acontece primeiro no sobrenatural e depois no natural. Isso é outra coisa certa também. Quando tá na vontade, né, de Deus, esse seu desejo já aconteceu no céu, entendeu? Agora, humanamente, é só uma questão de tempo. Tem que dar os passos concretos, porque a graça não dispensa a natureza. O Bertaldo sempre fala essa frase. Não, exatamente. Não dispensa, entendeu? E aí você faz. A fé não é isso? Tem um caminho, você bota o pé sem um caminho, Deus bota o caminho. É isso aí. Vai aparecendo a ponte, né? Vai aparecendo. Você bota o pé, aparece a ponte. Aparece a ponte. E isso... é o motivar, né? E vai te dando a certeza. Claro que é difícil, claro que dá medo, tem angústia. Você acha que os outros não vão gostar? Será que vai ter, né, uma repercussão positiva? Será que as pessoas vão comprar esse meu produto? Será que eu vou convencer que um brownie é o melhor brownie do universo que eu faço? É assim, aí vem um bando de coisa que envolve. Mas essa fase ainda era uma fase doméstica. Doméstica total. Não, doméstica total. Na cozinha de casa. Gente, cozinha de casa, que só pra vocês entenderem. A Manu tava com 4 anos, e eu peguei ainda o Tapioca, que é o meu cachorro, que existe até hoje, está com 12 anos, e um cachorrinho de 2 meses e uma criança de 4 anos. Uma babá dentro de casa,
Cara dele pra mim, ó. E... Eu acho que a Kênia tá precisando dessas duas coisas. Vou dar um bebê ela quer, e um cachorrinho de 2 meses. Continua. Eu vou evidenciar os 2 pra ela. E ela enlouquecendo cada dia mais um pouquinho. E aí, Jesus, Maria e José. Aí eu pegava, gente, eu tinha uma encomenda de brownie. Eu ia de madrugada, fazia de madrugada para não interromper o trâmite da casa. Porque assim, a cozinha é da pessoa que trabalha com você. Tipo assim, vai de você querer disputar uma cozinha com a pessoa. Ela já te olha assim. E brownie ainda faz uma sujeira. É um produto meio sensível. Assim, tem um ponto certo. Isso já... O que eu fazia? Ela ia dormir. Eu pegava a batedeira, levava pra sala, pra não acordar a babá. Eu fazia isso, gente, pra bater os ovos, pra não tirar a harmonia do lar. Porque eu sabia que isso ia ficar desgastando, chegar ao ponto de dar coisa. Cachorro com 2 meses, né? Delícia, 3 meses. Aquela encomenda, cheia de encomendas em cima da mesa, 2 da manhã. Gente, é uma aventura. Você solo, empreender solo no começo, assim, é maravilhoso, porque você fica uma expertise muito boa. Que você empreende agora, que eu já tô em outro momento, e você saber todas as etapas da produção. Claro. Isso é outra coisa fundamental para o empreendedor e para quem empreende e tem um negócio. Não adianta você não saber as etapas da produção. Você tem que saber tudo. Por isso que eu todas as filas do Mundial, todas as madrugadas, as faxinas que eu fiz, supermercados da vida, sabe? Tudo isso, as embalagens, ir para Saara, comprar embalagem, todo esse trâmite todo que envolve, né, o começo de tudo, é maravilhoso, porque assim, hoje eu olho, eu já sei, eu passo numa vitrine do Bendito, tava no Rio Design Bar agora, eu passei na vitrine lá e já, não falei, aí no final falei, eu sou a Bendita, que a menina ficou toda sem graça, porque tem no jogo americano a minha história lá, né, que é um personagem que a gente criou, que é a Bendita, que sou eu, e aí ela ficou toda nervosa, porque eu passei o olho, você já é igual criança do filho dormindo, que a gente conhece dormindo? Claro. Quando você conhece o produto, assim, você domina, você conhece ele dormindo. O problema é que o nosso olho só bate aonde, não é? Pois é. A pessoa pensa até que você é do contra, né? Doido, pois mas o olho só bate. É porque a gente conhece tanto, que quando tá tudo bem, você passa aqui, aquele fio tá fora, o dono vai ver. Só óbvio. O dono vai ver. Aquele fio ali que não podia estar ali. Te compreendo. Então é isso. Mas é legal, porque você só constrói uma coisa bacana quando você tem a visão de todo o processo. 360 que eu falo. Você tem que conhecer o produto 360 graus. Você dá a volta nele todo, conhece de cabeça pra cima, pra baixo, pelo avesso. Quando você tá com esse domínio, aí você vai. Porque aí ninguém te para. Porque você fica melhor naquilo, entendeu? Você tem autoridade, é isso. Você tem que ter autoridade sobre o que você cria. Porque senão os outros, eles vão te atropelando, entendeu? Então, e é isso, é em casa, enfim. Aí com aquela confusão toda, cachorro, delícia, bebê, criança, tal, falei, cara, eu preciso sair de casa, senão eu vou ficar doida. E aí eu aluguei um ateliê no Maitá, uma gracinha, uma casinha no Maitá. E eu me dividi entre meu Macintosh, meu computador e minha batedeira. Mas você já tinha essa quantidade de encomenda que precisasse pro ateliê? Não, nada. Eu tava só falando assim, eu preciso sair de casa. Porque assim, eu preciso separar. Com você pro aniversário da Maria Antônia. Com certeza. Da Maria Antônia, depois de outro, não sei quem. Já tava no ateliê. Eu acho que eu tava no ateliê nessa época. E aí, eu saí de casa porque eu trabalhando a vida inteira fora de casa, desde os 18, 19 anos, né? Você começa a sentir falta daquele ambiente de trabalho. Porque em casa fica tudo misturado, literalmente, né? Então, assim, eu falei, não, eu vou alugar. Aí uma amiga minha falou, vagou aqui um espaço na minha casa, você quer vir? Eu falei, vou. É porque é diferente da pessoa que faz um home office no computador. Totalmente. Se a pessoa tem a possibilidade de entrar num quarto, abrir o computador, mas você tinha batedeira, precisava da pia para lavar os utensílios, gente, a cozinha. Tudo, a cozinha toda, não tem como. Em casa eu acho que em termos de agonia é igual. Ah, bom. Você levanta, aí tem uma mesinha do lado da sua cama que você vai trabalhar e depois você vai voltar para aquela cama para dormir. Isso tem que ter muita disciplina. Disciplina e, sei lá, que capacidade mental de ficar preso no lugar o dia inteiro. Né? Tanto que o Kiko, que veio aqui outro dia, teve com a gente, ele falou, gente, agora eu saio para almoçar fora. Porque eu não aguento. Alguma coisa acontecer, né? Eu preciso sair de dentro de casa de algum momento, senão eu durmo ali, eu como ali, eu trabalho ali, eu tomo banho ali. Meu Deus do céu, eu tô na prisão. Tanto que grandes índices depois da pandemia, de ansiedade, tudo isso, foi exatamente esse confinamento de todo mundo dentro de casa, né? Saíram os escritórios, entrou o home office de repente, do nada, ninguém estava acostumado com isso, né? Os escritórios fechando e tudo. E você, de repente, trabalhando dentro de casa, com seu marido do lado, com seu filho, 2, 3 filhos, cachorro, empregada, periquito, papagaio. Imagina, isso, gente, é uma realidade. Eu também não gosto. Eu, particularmente, não gosto. Eu prefiro
ter um ambiente de trabalho fora de casa, assim, entendeu? Bom, aí eu fui para esse ateliê, não tinha demanda nenhuma, entendeu? Zero de demanda. Demanda era, Kênia foi a primeira encomenda. Não chega tanto, mas assim, eu me lembro que eu dizia assim, eu tenho dinheiro pra fazer a unha. Eu brinco, era o dinheiro de fazer a unha, entendeu? Porque assim, na verdade, eu não queria... O dinheiro de fazer a unha, você ia comprar o brownie. Tipo assim, era o que... Porque não tinha planejamento, gente. Eu comecei muito fazendo. Eu não sabia nem onde ia dar. Eu nunca imaginei que eu fosse ter um café, um lugar comercial. Não existia isso na minha cabeça. Eu me apaixonei pelo processo. Eu me apaixonei por criar algo delicioso e a pessoa amar. Aquela onda toda de você criar os ingredientes. Eu comecei a me apaixonar pela cozinha. Tanto que tem pela alquimia da cozinha. Gastronômica. E aí eu me lembro, eu batia, né, o ovo com açúcar e derramava o chocolate, aquele processo. Aí a menina, que era jornalista, que era assessora de imprensa, que alugava a sala, ela falava, Rosana, você não se cansa de fazer isso todo dia, não? E eu falava, não, eu não me canso. E nesse momento eu senti uma presença tão bacana ali de um dom acontecendo, que não era um trabalho, como eu já tinha trabalhado 18 anos. Eu nunca tinha... O que eu senti ali, eu nunca tinha sentido criando anúncio, nem na parte design, que eu gosto muito. Mas o que eu senti ali, quando eu quebrava os ovos, mexia com açúcar, era uma coisa assim dos antepassados da minha família da Bahia, sabe? Do meu bisavô, do cacau, que o Brian vem daí, que é super interessante essa história. Aliás, eu tenho uma história muito legal para contar aqui sobre isso. Então, eu vi ali um resgate, sabe? De algo maior acontecendo ali. E aquilo me tomou e eu me apaixonei por aquilo. E eu só pensava naquilo 24 horas por dia, entendeu? Assim, era sabe, um encontro. Eu encontrei o meu dom. Assim, eu brinco que ele veio com cara de brownie. Saboroso, cheiroso. Ele veio assim, o meu dom veio como um brownie. E aí, aquele processo começou. E eu, não me perguntem como, eu comecei a fazer cookie ali também. Entendeu? Foi um processo muito assim, orgânico. Mas esse foi o primeiro. O primeiro produto foi o cookie? Foi o brownie. Não, foi o brownie. Foi o brownie clássico. É o brownie clássico. Aquele redondinho. Não, quadradinho. Cookie é o redondo. O cookie é o redondo. O brownie, o quadradinho que geralmente você faz petit gâteau. Sei. É porque assim, eu com problema de lactose, você não pode. Já tô longe de brownie há muito tempo. Agora eu entendi, aquele quadradinho, um pedacinho de bolo. Um bolo bem bom. Bolo bem legal. Maravilhoso. Entendi. E aí... É que não tem pra vegano, que nem eu. Tem, a gente agora tem um brownie vegano. No Bendito. E a gente pode comer, não passa mal, não? Não, é gostoso. Não tem nada de leite? Nada de leite. É de Tem pasta de amendoim. Pasta de amendoim. Pasta de grão de bico. É bem gostoso. E isso dá gosto de brownie? Dá. Dá gosto de coisinha. Dá gosto de qualquer coisa. Você tá entendendo? Não, é gostoso. É gostoso, assim. É gostoso. Porque outro dia eu comi um negócio que parecia um choquito. Numa loja que eu fui. E gostou? Eu gostei. Ele parecia de verdade. Ele parecia visualmente e ele parecia no gosto. Entendi. Então, era choquito. Aquele que é de chocolate com coco dentro. Não, é tipo prestígio. Prestígio, pronto. Prestígio, exatamente. Entendi. Então, E era sem lactose. E agora era sem nada. O Bendito tem sem lactose. Então tem, a gente vai comprar. Tem um brownie sem lactose e sem glúten. Vai provar, tadinho. Um sofrimento. Para os que sofrem. Gente, com certeza. Para os que têm problema com lactose. Já imaginou a pessoa que não pode tomar leite? Gente, uma coisa horrível. Porque a base da confeitaria, né? A base da confeitaria. De tudo, gente. É manteiga e farinha de trigo, né? Não, a manteiga eu até posso, entendeu? O leite me lasca. Então você põe o brownie é só manteiga. Não tem leite. Não? O cookie não tem leite. Não. Ih, abriu uma porta. Não, mas tem chocolate. Tem, mas se você comer, por exemplo, 70% de cacau... Não, eu como de 70 e como 100, né? Então, tem um brownie de 70% de cacau maravilhoso. Eu vou fazer essas experiências aí. Mas voltando, porque eu fiquei curiosa com a vamos história voltar à cozinha. Brian. E aí os Brian. Então, vamos lá. Meu bisavô é Hermann Brian. Ele veio da Suíça para Ilhéus plantar cacau, exportar cacau para a Suíça. Só indo um pouquinho mais para trás. Meu tataravô, o von Steiger, lá de cima, ele, em 1824, ele veio da Áustria para Ilhéus, para uma fazenda que um amigo do pai dele, então mais para cima, falou assim, eu tenho umas terras tropicais, uma fazenda tropical de cacau lá no hemisfério sul, e eu tô querendo que alguém vá cuidar, porque eu não quero ir, e o meu tataravô ouvindo com 20 anos esse papo. Ele falou, eu vou, essa pessoa. E aí o pai falou, vá, você quer ir? Vou. Eu vou conhecer essas terras do Brasil. Pegou um navio, gente. Passou dias no navio e chegou em Ilhéus em 1824. Vocês imaginam que... Chegou quase junto com o Cabral. Quase com o Cabral. Veio de carona, inclusive. E aí
Chegando lá, ele se apaixonou. Dom João, né? Ele se apaixona por aquela terra. Ele era um homem empreendedor, um homem, ele estava estudando medicina, então ele cuidava dos escravos, cuidava dos índios, era uma pessoa bem vista ali, e ele foi para essa fazenda chamada Fazenda Vitória, que era uma fazenda de cacau. Esse cara, né, meu tataravô, Ferdinand von Steiger, ele se casa com uma mulher filha de cacaueiros da região. E eles têm 5 filhos. Um desses filhos chama Eugênia, que se casa com Hermann Brehm, na verdade que fala, Brehm, que tinha vindo da Suíça para Ilhéus para exportar cacau de Ilhéus para a Suíça. Para Nestlé. Para Nestlé, exatamente. Eles se casam, tem o meu avô, Fernando, que é pai do meu pai, Hermano. Entendeu? Hermano de Hermann, sei lá? De Hermann Brehm. Então, esse homem, infelizmente, ele volta para a Suíça em algum momento e ele morre de tuberculose com 36 anos. Nossa, novo. Muito novo. E deixou a Eugênia com 2 filhinhos gêmeos, que é Vitória e Fernando, que são meu avô e minha tia-avó. E meus pais são baianos também. Meu pai, baiano, nascido em Ilhéus, de Itabuna, meu pai nasceu em Itabuna, e minha mãe de Ilhéus, 2 baianos. Então eu sou fruto do cacau. Minha mãe também, a família da mãe com fazenda de cacau. Isso, né? E tanto que na caixinha de cookie tem essa história. Por quê? Aí, então vocês entenderam tudo isso. Quando eu comecei a fazer o cookie, eu vendia, porque assim, a história do Bendito foi assim, eu falei, eu não quero ser boleira, não quero ser doceira, não sabia o que eu queria, mas isso eu não queria ser, aquela coisa de aquela loucura de encomenda e tal. Eu falei assim, vamos lá, eu quero botar o brownie no melhor lugar do Rio de Janeiro. Deixa eu ver, onde é o melhor lugar do Rio de Janeiro que eu poderia expor o brownie? Aí eu botei no Celeiro, na Dias Ferreira, no Leblon. Consegui botar meu brownie lá no Celeiro. E aí eu falei... Pra quem é de fora do Rio, só para as pessoas entenderem, né? O Celeiro é um restaurante super bacana que fica no Leblon. A comida é deliciosa, tem uma pegada mais natural, né? Mais light, mas é assim, super gostoso. Isso é em 2009. Então você arrumou uma ótima vitrine. Não, e como é que foi? Só que é muito assunto, gente. O Bendito, ele realmente... Ele não tem esse nome à toa. Eu tinha criado o brownie. Maravilhoso. Aí, com pesquisas pela internet, que eu comecei, né, a pesquisar, e botei o Callebaut, que é um chocolate belga, um dos melhores do mundo, considerado o melhor do mundo, que os chefes de cozinha usam e tudo. E eu fiz o meu brownie assim, top, entendeu? Chocolate belga. Eu falei, cara, preciso divulgar isso aqui. E comecei a divulgar com os amigos, aquela história bem no comecinho. Quando numa missa de Páscoa, lá no Leme, estava na missa uma jornalista, Kika, que eu conhecia da casa de uma amiga nossa em comum, da Tânia Menai, que mora em Nova York. Toda vez eu vinha uma vez por ano aqui, chamava as amigas e a gente se encontrava. E quando eu olhei pra Kika na missa, eu falei, vou falar com ela era jornalista, tá? Eu falei, é a Kika Gamalô? Eu falei assim, eu vou lá falar com ela. Oi, Kika, me lembra de mim, Rosana? Oi, tudo bem? Olha só, eu criei um brownie. Seria que você poderia conhecer? Porque o empreendedor tem uma cara de pau também gigantesca. A gente tem tanta segurança no nosso produto que a gente fala para quem a gente quiser, né? Quem aparecer. Eu falei, você pode conhecer? E ela, claro, deixa. Você tem um release? Eu não tinha nada. Eu falei, claro, eu tenho um release. Você tem uma foto? Tenho foto. Você vai ver tanto que tem tudo. Aí, então, deixa na minha portaria. Amanhã pode ser? Eu falei, claro. Aí, caraca, passou o dia fazendo. Não, foto, release, fiz tudo, entreguei na portaria dela no Leme, que ela morava no Leme também. E aí, gente, se você seguir, foi na terça-feira, segunda, terça. Sábado de manhã toca meu telefone. Deixou assim, com brownie, né? Deixei uma caixinha de brownie, porque eu já tinha uma embalagem, já tinha feito uma caixinha para 4 brownies. Eu tinha criado uma caixa, já era o nome Bendito. Não era mais Santo Brownie, era Bendito. E deixei para ela lá. Sábado de manhã toca o telefone, gente. E assim, oi, tudo bom? Gostaria de encomendar uma caixa de brownie? Aí eu vi aqui no jornal, meu Deus, Alexandre, acorda! Saiu no Globo! Porque ela tinha uma coluna no Caderno Ela. Lembra e ela do Caderno botou Ela? Nossa, no Caderno Ela? Da Ana Cristina Reis. Aquela primeira página que você virava aqui assim. De cara, assim. Não, e aí eu, claro, sim, aí o Alexandre correu pra banca quando eu vi, gente. Aqui que eu botou a foto que eu fiz. E assim, um textinho, uma coisa mais linda, assim, Rosana Braes Design criou um brownie, que brownie, chama Bendito, com chocolate Bel Callebaut. Vale a pena conhecer, telefone e tal. Com foto na Ana Cristina Reis, gente. E lembra que embaixo de mim tinha o Marc Jacobs falando da bolsa, notinha desse tamanho. E eu lá com foto, tudo. E aí eu falei, misericórdia, meu Deus do céu, aconteceu.
E aí, e nessa semana, tanto que eu chamo ela de minha madrinha, da madrinha do Bendito, né? Porque ela deu essa visibilidade incrível. Nessa semana eu levei no celeiro e deixei com as irmãs, tinha uma família, o celeiro, e com né? aquela reportagem, não ela deu toda, mas assim, né? você acredita que eu nem levei a reportagem. E outra curiosidade, de você ter uma persistência, né, quando você quer acreditar no produto, que eu deixei lá o brownie e passaram-se 3, 4 dias e ninguém me ligou. E eu tava já desanimada, eu falei, poxa, elas não gostaram, que pena. Eu tava no cinema, toca meu telefone, eu atendi, Rosana, do celeiro, que eu perdi seu cartão. E eu achei que eu queria encomendar 30. Você pode ter 30 brownies para mim amanhã? Olha só, quando você acha que menos. Saindo do cinema agora. Aí eu falei, claro, de madrugada, fiz. Aí os 30 brownies, levei e eu fiquei lá 2 anos, né, fornecendo para eles. Toda semana eu fornecia, toda segunda e quinta eu deixava os brownies lá. Então, o Bendito. E eles botaram no balcão com a marca, que foi excelente. Não era um produto deles que eles empratavam e tal. Então, quem pagava via já o Bendito. Para mim foi super importante, porque era um público muito legal, o público que eu queria atingir, entendeu? E já estava ali na cara do Gol. Então, eles levavam a marca para casa, né? Então, a marca, ela foi entrando na mente das pessoas. Tanto que você via em algum lugar, é aquela história, né? Você começa a ver em algum lugar. E aí, o cookie, eu também, um dia lá, tive vontade de fazer cookie, gente. Eu não sei explicar, porque eu nunca tinha feito um cookie na minha vida. Nada, fazia brigadeiro. E comecei a pesquisar o cookie, e errando muito o cookie ficava desse tamanho, parecia uma panqueca, porque, né, era erros e acertos. E eu forneci o cookie pro Lepando Lapin. Então, eu forneci o brownie no celeiro e o cookie no Lepando Lapin, ali no Jardim Botânico. Nesse momento, que o cookie saía errado, mas mesmo assim as pessoas gostavam, eu tinha uma embalagem de acetato compridinha, assim, eu botava, os cookies ficavam um tijolão, você pegava assim, saía 10 cookies grudados, porque eles grudavam. Nesse momento, a Globo começa a me procurar para voltar. Você não queria voltar para trabalhar na Globo. Eu falei, ai, meu Jesus Cristo. E eu não tinha vontade, não tinha mais a vontade. Eu falei, caramba, que loucura. Porque eu não ganhava dinheiro nenhum como editora. Aquele dinheiro bem miudinho, porque não tinha planejamento, não tinha estratégia de crescimento. Eu estava ainda entendendo o que estava acontecendo. E aí eu falei, não quero voltar. E Lepando Lapin, vou segurar um pouquinho aqui. Deixa eu ver o que vai acontecer na minha vida, porque eu acho que tá meio confuso. Acho que agora entrou num momento assim de decisão, né? E aí, nesse momento, eu pensei alguns dias, eu falei, não, eu vou continuar no Bendito. Eu acredito no Bendito. Eu falei, Alexandre, vamos criar uma caixinha fofa pro cookie? Porque antes ia numa embalagem acetato. Então eu lembro uma compridinha. Uma compridinha. Aí eu criei uma caixinha, uma gracinha, que é essa caixinha que tá até hoje. Aí eu falei, Alexandre, cria um texto bacana, porque era a época daquele suco do bem, todo mundo com texto publicitário. Falei, nós somos 2 publicitários. Vamos, né, criar uma história bacana e colocar aqui. Vamos colocar a história bonita do Bendito. E ele criou e trouxe o Herman Brahe para esse texto, entendeu? Contou ali brevemente a minha história. E nesse momento, eu criei a caixa e mandei produzir 1000 caixas com esse texto, tá, gente? Na cara e na coragem. Só que o cookie grudando. Falei, Rosana, você é louca, você tá gastando uma grana com essa caixa, vai continuar grudando e tal. E aí eu tive um sonho, que foi um sonho que eu acho que ali começou o Bendito como negócio, porque eu ouvi nesse sonho uma voz que falava assim com sotaque baiano, muito engraçado, assim, com um termo baiano, falou assim, abestalhada, você tá usando muito ovo. Nessa época, eu sempre fiz muito tempo terapia, tinha um caderninho do lado da cama, que a minha terapeuta falava, sempre que quando você sonhar, escreve o que você sonha, acorda e escreve, porque o sonho traz muita coisa, né? O nosso inconsciente, quando a gente dorme, traz muita, né? Enfim, né? E é bíblico também, né? A gente sabe que Deus fala muito através dos sonhos. E aí, eu escrevi mais ovo de madrugada. E no dia seguinte vai fazer o cookie pro Lepando Lapin. Era o dia da encomenda. Aí eu acordei e falei, meu Deus, bestalhada, você está usando muito ovo. Então eu tenho que usar menos ovo. Adorei a bestalhada. Também. E aí eu desci no mercado e comprei uma dúzia de ovos grandes e comprei uma dúzia de ovos pequenos, porque tem diferença de tamanho de ovo, né? Tem ovo diferença. Grande e ovo pequeno. Então, minha gente, minha receita eram 4 ovos. 4 ovos grandes são 60 gramas cada um, dava 240. 4 ovos pequenos são 40 gramas, dá 160 gramas. Já diminuiu. Nossa, uma receita que dava 12 cookies, uma diferença absurda dessa de ovo, eu falei, menos ovo, vou usar ovo pequeno. Fiz, puf. Parou de grudar? Nasceu o cookie perfeito. Parou de grudar. Parou de grudar.
Eu falei, nasceu o cookie do Bendito, o melhor cookie do universo. O abestalhado, valeu pela dica. Oi, quem for abestalhado aí, só pra... Aí eu liguei pra minha mãe, contei, ela falou, nossa, seu anjo da guarda é chefe de cozinha, minha mãe brincou. E aí depois... Adorei esse anjo da guarda chefe de cozinha. E depois de um tempo, eu não tinha ligado, uma pessoa conversando comigo falou, Rosana, tão bonito quando eu li o texto, você resgatou a memória do seu bisavô. Quando ela falou isso, eu falei, meu Deus... Olha que coisa linda, né? Que quando eu fiz memória de um ente querido que eu não lembrava, que eu não oferecia na missa, nada naquele momento, né, de você... Você conheceu ele? Não. Pois é. E aí, a partir deste momento, gente, eu comecei a trazer, a fazer memória, sempre na missa, a família do meu pai. Porque eu sempre fui muito mais ligada à família da minha mãe do que do meu pai. Apesar do meu nome ser o Brian, que eu sempre usei profissionalmente, eu tinha meio que deixado de lado essa área. E com esse sonho e com o Bendito, houve um resgate muito bonito de perdão, da história da família com meu pai. A partir daí, o filho da minha irmã Flávia, o Rafael, também comigo, a gente foi tocado ao mesmo tempo e a gente meio que levantou, a gente pesquisou, a gente tem livro do Fernando von Stagger, que a gente já sabe, um cara de Ilhéus fez, a Eugênia é uma empreendedora lá de Ilhéus, assim, tem escola com o nome dela, então a gente resgatou a história da família que a gente não tinha acesso nenhum por causa dessa história do cookie. Foi bem bonito, entendeu? Desse Isso é muito interessante a gente saber dos antepassados, procurar saber e rezar por eles. Exatamente. Não, né? E fazer a importância de rezar por eles. Tem que rezar por eles. Porque passou, outro dia o Bertal estava falando, gente, a pessoa morre, passa 1 ano, 2 anos, ninguém nem mais lembra da pessoa. Não lembra. É muito doido. E a gente precisa fazer memória dos mortos, porque existe, Padre Pio sempre intercedeu, né? Falando de Padre Pio, pelas almas do purgatório, sempre. Tem vários relatos, né, de almas de purgatório dele, contando, de visita, pessoas que viram, enfim. Tem uma série de histórias que é necessário se fazer memória, interceder por uma alma que já se foi, e lembrar disso, lembrar deles, né? Os mortos, não existe muito estudo, né, sobre isso, e não se fala muito sobre isso, mas é um local muito interessante da gente olhar. E outro dia eu estava fazendo um cálculo e estava rezando com as pessoas, dizendo a quantidade de pessoas que vem antes de você, até 7 gerações para você estar aqui. Porque você imagina, você, fruto de um pai e uma mãe. Esse pai e essa mãe, aqui, tem mais, aqui, cada um vem 4. Sim. De cada 4, você vai fazendo uma progressão. Quando você vê, eu tinha isso anotado. É uma multidão de gente. É uma multidão de gente. Eu tinha isso porque, e sabe o que é o pior? É impressionante. É que a gente, às vezes, nem sabe o nome dessas pessoas. Não tem como saber de todo mundo, não né? É? Então, e para você estar aqui hoje, precisou dessas pessoas. Senão você não estaria aqui. E nós herdamos tudo dessas pessoas. Tudo dessas pessoas, exatamente. Não só o olho azul, nem a aptidão de tocar piano. Como a gente sempre acredita que os dois, né, vêm. A gente sempre fala assim, mas as aptidões, assim, e todas as situações emocionais que essas pessoas viveram estão no nosso DNA emocional. Isso é uma coisa muito interessante, né? Que a gente sabe, que a gente herda, né? A Teresa Arruda, né, de Cura Interior, ela sempre fala muito que a gente herda até a 5ª geração. A gente herda absolutamente tudo. Entendeu? Então, assim, desde coisas positivas, como coisas negativas, compulsões, vícios, tendências. A gente vê em famílias, uma família toda com uma linhagem toda abençoada. Assim, o avô era, sei lá, vou dar um exemplo aqui, era médico, o bisavô era médico, o avô médico, o pai médico, o filho médico, você vê assim. Você também vê isso quando o outro lá atrás era um bandido, outro um ladrão, outro era não sei o que, outro é picareta, outro deu golpe, outro não sei o que. É impressionante. É impressionante. Não, existe, se passa, né? E várias coisas, né? A gente eu muitos anos, né, orei muito sobre cura interior, minha mãe, né, com Teresa Arruda também, de cura interior, então a gente vê que essa parte toda... E muitas coisas que são feitas pelos antepassados, até de consagração para o mal. Quantas gerações futuras pagam? E as pessoas não se dão conta disso. É verdade. Aí tem um avô que fez uma coisa ruim, fez uma consagração para o mal. Tem gente que faz, infelizmente. E aquilo, aí você tem lá o neto que tudo destrambra, tudo descacetado e ninguém sabe por quê. Geralmente é a Teresa que fala, né, que pula uma geração, né? A gente herda muito mais coisas dos nossos avós do que os nossos pais. Ela relata isso pela experiência de 50 anos, né, rezando pelos outros de cura interior, que você herda mais dos seus avós. Engraçado, né? Do que eu vejo, por exemplo, isso muito lá em casa nas crianças. Eu vejo muito isso.
Eu fico reparando, eu reparo isso. Eu falo, gente, mas olha lá, igual o meu pai, igual você, sabe? Tem umas coisas assim. É interessante isso, né? É muito legal. Então, esse momento do Bendito foi muito bonito para mim, porque foi um resgate dessa parte, né? Então, na missa hoje, quando no momento que faz a menção da gente lembrar, eu faço automaticamente uma árvore genealógica na minha cabeça. Sabe que eu também faço? E aí eu sei o nome de todo mundo. Eu falo, boto todo mundo naquele pacote ali, entendeu? Graças a isso que aconteceu do sonho, né? Da bestalhada. Depois, quando chega no Herman, você fala, Herman bestalhado. Herman bestalhado, meu bisavô. Tadinho. Não sei se era ele que disse o seu anjo, mas eu acredito que sim, né? A gente pode dizer que sim, enfim. Acho que Deus permite claro. essa comunicação, enfim, porque por um propósito, né, bonito, até ele precisava de uma oração, da nossa intercessão, né? No mundo sobrenatural a gente não tem a mínima ideia do que acontece de fato, né? O que está na Bíblia é que os mortos não se comunicam com os vivos. Numa questão, isso eu estou dizendo da Bíblia, né? A Bíblia católica, a Bíblia que a gente vê, que a gente lê. Mas o anjo pode falar. Isso quer dizer. A gente aqui não está dizendo se Deus nada. Permitir. Exatamente. Certeza. A gente não está aqui dizendo nada que foi o espírito do mundo. Não é isso, mas Deus pode se usar de coisas e um anjo falar para você entender. Nesse sentido. Pedindo uma ajuda, né? Pedindo uma intercessão nossa, na verdade. A intercessão da gente por eles. Isso que ficou disso. Tanto que no terço, né, de Padre Pio que eu faço, tem um momento que a gente oferece sempre os antepassados, sempre, paternos e maternos, esse resgate deles todos. E os relatos bonitos, né, de perdão, que isso vai... Perdão entre os mortos, gente. É muita coisa muito interessante de falar sobre isso, né? Mas aí, enfim, aí eu criei esse cookie maravilhoso, enfim, aí, gente, resumindo a ópera, eu tinha o brownie do celeiro, e o cookie no Le Pain do Lapin, e vai chegando 2013, eu entro na minha aula de alongamento no meu carro, eu olho pro lado, vejo uma lojinha fofa, Passo Ponto, em Copacabana, no posto 6. Falei, gente, que loja fofa, tinha uma escadinha, um todozinho, um vidrinho, parecia uma coisa meio parisiense. Eu falei, fofo, tirei uma foto, no dia seguinte liguei e peguei aquela loja. Dei um salto, assim, pro que eu tinha necessidade. E para ter uma loja, gente, foi uma coisa realmente que eu acreditava muito. Falei assim, eu vou ter uma loja e vai ser um sucesso. Eu nunca tinha tido nada comercial. Mas já tinha uma demanda? Não uma demanda. Mas você já tinha, assim, uma gama de produtos? Já. Ou só tinha o brownie? Não, eu tinha o brownie clássico, o brownie de nozes. Eu já tinha o brownie de 70% cacau. Variados. O cookie de chocolate, o cookie de baunilha, o cookie 70%. É que eu fui criando uma linha de produtos mesmo no ateliê, tá? Não tinha muita variação, mas a minha pergunta é mais técnica, assim... Isso dava um ticket médio para salvar uma loja? Não sei. Não sabia. Naquela época eu não sabia. Foi na cara e na coragem. Naquela época vocês vou vender cookie, vou vender brownie, aqui o ticket médio paga tudo. Exatamente. A história do Bendito lá atrás não teve nenhum planejamento. Entendi. Entendeu? E assim, eu não tenho problema de dizer isso, porque isso é um mérito também, né? Porque a gente diz, não, eu planejei, fiz vários business plans, tinha meu público-alvo, meu target, usa esses termos todos em inglês, e a história do Bendito não teve nada disso. Eu fiz porque eu acreditava naquilo. E algo dentro de mim, gente, me motivou para fazer aquilo. Entendeu? É um papo meio... Mas foi exatamente assim, né? Tanto que eu ficava inventando, por exemplo, quando as pessoas perguntam a história do Bendito, eu conto. Aí a pessoa fala, você tá mentindo, não é possível. Eu falei, você vai inventar uma história que eu me apaixonei por um chefe de cozinha na Califórnia e ele tinha uma receita secreta de cookie. Porque eu tinha que inventar, porque quando eu contava a história... Mas eu contava a história verdadeira, não dava. Eu gosto mais da história do Herman. A história verdadeira parece mentira. Sabe aquela coisa? Parece meio fantasiosa. Tá de sacanagem que fez assim. Você nunca estudou gastronomia e fez essas coisas deliciosas? Pelo amor de Deus. É porque, vou dizer, pra quem tá fora do Rio de Janeiro, preste atenção, porque o abençoado Bendito só tem no Rio de Janeiro. Espero que esteja em vários outros locais em breve. Mas pra quem tá fora do Rio de Janeiro, gente, é espetacular mesmo. É muito bom. Mas deve ter um e-commerce pra entregar, não? Tem o delivery, a gente trabalha hoje com... Não, se eu quiser comprar, eu tô lá em, sei lá, no Ceará, quero um Bendito, tu não manda, não? Não. Eu já mandei pra Nova York, tá? O Bendito, inclusive. Já mandei. Mas se você quiser, a gente bota no Sedex 10, mas por enquanto não tem essa logística. A gente compra um biscoitinho, né? Eu não me lembro o nome do
Do Brière, pois é do Ceará. Eu sei. E vem numa latinha maneira. Uma gracinha. 3 dias depois chega ali e tá... Mas compra pelo site? Perfeitamente bem. Acho que ele já tem o site, deve pelo ter. site, A gente não tem esse e-commerce, não. Porque era legal. Aí, ó. Muito legal. Mas é uma logística, né? É outro negócio, né? É mais um negócio. Mas vamos voltar, eu quero voltar no Bendito. Não, eu quero entender como é que surgiu o ticket médio da casinha que é bonitinha com as calma. Porque a gente tem café, água... Eu vou te falar, então. Aí, calma. Aí... O que aconteceu? Pagar funcionários, porque ser empreendedor no Rio de Janeiro... No Rio de Janeiro não, no Brasil. Jesus, hein? Você tem que ser... Só papai do céu. Não, gente, é árduo. Não é pra amador, não. Não é pra amador. Não é, não? Não é pra amador. Você tem que ser um pouco louco. Eu digo que todo empreendedor é louco o suficiente pra empreender. Porque eu digo que é uma escola de samba com muita ala. É uma escola de samba... É um armário cheio de gavetas, sabe? Empreender, você tem um negócio, por menor que seja, por uma lojinha que seja, é tanta coisa para aquilo estar funcionando às 8 da manhã, aberto, Rosana, o trabalho é o mesmo. O trabalho da pequena e da grande é o mesmo. Pode ser que o tombo seja diferente, mas o trabalho... E os aborrecimentos, quando você cresce, obviamente eles vão se multiplicando. Né? Mas assim, a essência é igual, né? Tipo, da preocupação e do trabalho duro, diário, sabe? Isso aí é uma coisa complexa. Então, eu abri essa loja, o gerente do Le Pain du Lapin veio comigo, porque ele também já estava querendo sair do Le Pain du Lapin, então eu falei, que bom, porque veio uma pessoa com mais uma expertise de comércio, que eu não tinha nenhuma. Eu tinha todos os produtos, eu desenvolvi todo aquele cardápio, eu já abri a loja com praticamente, muito parecido com o cardápio que eu tenho hoje, inclusive, e eu já tinha decoração na minha cabeça, eu já tinha tudo na minha cabeça, só não tinha um estabelecimento, eu já sabia exatamente como eu queria. E a gente fez uma obra naquele lugar, conhecemos uma arquiteta muito legal que entendeu o que eu queria e nasceu o Benditinho, que eu chamo, que era ali no posto 6, de 27 metros quadrados. E ali eu virei Dona Rosana. Eu falo que eu saí de Rosana, que eu virei Dona Rosana quando eu tive uma loja com funcionários, com tudo. Minha vida era chegar às 8 da manhã e sair às 9 da noite. Eu abria a loja, fechava a loja, fazia faxina, fazia cookie, atendia cliente, fechava a caixa, tudo. Domingo a domingo? Domingo a domingo. Ali eu entendi o que era ter um comércio na rua. Você botar a cara na janela, ali, naquele momento. E me apaixonei por aquilo também, entendeu? Amei vender. Eu não sabia que eu era uma boa vendedora. E adorava conversar com o meu cliente. Então eu comecei a ver ali, é muito legal ter uma loja. Porque você faz o produto, a pessoa come na sua frente, a pessoa elogia na sua frente, há uma troca ali, sabe? É muito legal. Eu como publicitária, a gente criava coisas, a gente nunca saiu, a gente nunca viu para ver uma coisa no ar, é difícil. Publicitário tem, geralmente fica em gaveta. Quando eu comecei a ver a pessoa comendo brownie, falava, meu Deus, que brownie maravilhoso. Eu falei, gente, que coisa incrível. Eu tô vendo o resultado na minha frente. Aquilo me encantou muito, de eu ver o resultado na minha frente, automático, né, do produto. E aí, gente, eu fui me apaixonando por aquele ambiente de loja. Então, a playlist era minha, eu desenhei os aventais, a loja era toda decorada por mim. Eu fiz um cenário de direção de arte. O Bendito já nasceu, tanto que as pessoas achavam... um cenário mesmo. Tanto que as pessoas achavam que era já uma franquia. Porque o guardanapo já tinha logomarca, o uniforme tinha logomarca, a playlist toda conceitual que eu queria, tinha tudo, tinha marca, né? Porque quando você tem um produto com marca, a marca tá presente, você começa a enxergar em todos os lugares. E eu falei, não é franquia ainda não, tal. Então, nasceu dentro de mim, gente. As coisas foram acontecendo a partir do momento que eu fui fazendo. Isso foi muito interessante na história do Bendito, é muito legal. É muito poderoso isso, sabe? Quando você tá... É igual um filho que você vai vendo crescer, foi exatamente assim no Bendito. E eu fui me apaixonando por aquela coisa cansativa do diário, de cozinhar, e eu ainda fazia, eu tinha que ensinar para as pessoas as minhas receitas todas, porque 100% eram minhas receitas que eu desenvolvi, então eu passei para uma equipe. Então era 14 metros quadrados de fábrica e 14 de cliente, de 3 mesinhas que a gente atendia, pequenininho. E foi um sucesso, entendeu? Assim, aconteceu... as pessoas iam na loja, lotava a loja, sabe? Eu falei, gente, que legal isso. Eu me apaixonei por aquele ambiente. E aí, o que acontece? Eu falei, eu tenho um produtaço, eu tenho um bom produto. Tem. As pessoas vão até lá. Aí a gente botou um café muito bom, criou aquele ambiente de café, buf. Alexandre, falou, Alexandre, vamos seguir. Ele também estava de saco cheio no mundo corporativo, já de agência. Eu falei, vamos, a gente tem um produtaço. Vamos, a gente vai conseguir. E aí ele veio para a sociedade. O outro sócio saiu da sociedade, porque ele não acreditou. Ele falou, não vou caminhar, eu acho que o Bendito não vai crescer. E a gente foi para a loja de Copacabana, da Hilário de Gouveia,
saiu de 27 metros quadrados para uma loja de 160 metros quadrados. Mas fechou a outra, não? Infelizmente, eu quis comprar dele, mas ele não quis me vender. Ele virou, a marca copiou, virou Benza. E 6 meses ele fechou, né? Assim, não, ele fechou como Benza, passou para outra pessoa, enfim. E seguiu, virou uma cafeteria, virou, por coincidência, do marido da Fernanda Galuzzi. Nossa, sério? O Fernando, ele comprou do Viola, uma coincidência mega blaster. E aí, tanto que o Bendito... a Fernanda estudou com a gente no colégio. Isso, uma amiga em comum. E aí, o Bendito, como cook, voltou para esse momento, pro Benditinho. O Fernando comprou de mim o Bendito. Olha que coisa engraçada. Tinha lá um cornerzinho que ele vendia os cookies do Bendito. Voltou pro primeiro ponto. Mas assim, eu falei, nossa, coisa delicada de Deus, assim, comigo, que eu fiquei bem, bem triste quando isso tudo aconteceu, porque eu queria ter comprado, mas era o momento que meu pai estava falecendo, aí eu deixei para lá, foi o momento de 2014 isso, entendeu? Ele seguiu... Mas nessa época que você tinha esse sócio, então ele tomava parte da contabilidade. Exatamente, sim. Porque alguém tem que tomar conta da operação. Exatamente. Enquanto você cria isso tudo. Ele cuidava mais da parte cozinha, isso. lava, passa, ele ficava com a sociedade perfeita. Tipo assim, alguém que cria, alguém que executa, né? Tipo assim. Tem que ter alguém ali. Então, na verdade, eu cuidava toda da parte de tudo, né? De fazer... de absolutamente tudo, e ele cuidava da parte burocrática de funcionários, folha, vender, fornecedores, né? Entendeu? Essa parte pagar de funcionário. Pagar funcionário. E eu fui aprendendo aquilo tudo, obviamente, naquele momento ali, né? Que você não tem muito mistério, na verdade, né? Não é difícil. Quando você tá ali todo dia e se interessa, as coisas elas se encaixam e vão andando. Chega um momento que as coisas caminham. E aí, bom, só sei que quando o Alexandre veio para a sociedade em 2014, Alexandre veio com essa coisa mais do megalomaníaco, de crescer. A gente vendeu o nosso apartamento, entendeu? E aí começa a história do Bendito mais agressiva, no sentido de crescimento, né? E aí eu fui para a loja da Hilário de Gouveia, uma loja gigantesca, gente, que era... Eu falei, essa loja nunca vai encher. Era grande mesmo. Era da Casa Milton. Da Casa Milton. Eu fui muito lá na Casa Milton. Exatamente, do lado da igreja. Então minha vida era sapateado, na Siqueira Campos, Renovação Bom Pastor, na Rua Hilário de Gouveia, e eu sempre passava pela Casa Milton. Eu lembro muito. Entendeu? Quando eu tava na casa, eu falei, meu Deus, que ousadia. Eu me senti ousada. Eu falei, que ousadia, eu aluguei onde era a Casa passava Milton. Por aqui. Então a gente já abriu naquela loja com um centro de produção de 60 metros quadrados de fundo e mais o restante de loja. Quantos metros? Com uma loja, ao todo eram 160 metros quadrados, entendeu? 100 de loja e 60 de... mais ou menos isso. E aí eu falei, pra que isso, gente? Pra que isso tudo? Porque a gente vai crescer. E a gente então a gente criou um problema para ir atrás da solução, entendeu? Não foi isso, eu tinha um problema e aí... Não, eu criei um problema, tá? Vamos mudar para um lugar bem grande, que aí eu vou ter que crescer. Isso é muito legal também, sabe? Porque às vezes você tá... Geralmente é assim, nossa, eu não tenho mais lugar na minha casa para botar encomenda. É bolo para tudo que é lugar. Então eu preciso sair daqui para um lugar maior, né? Geralmente você tá no seu limite e aí você vai crescendo. Mas é porque você acreditava no seu produto, sabia que ele era bom. Então você, poxa... Não, e ela já tinha testado na loja pequena, né? Já estava deu certo. Testou ali. Na pequenininha. E aí, gente, foi isso. Aí aconteceu na Hilário de Gouveia, né, onde é a minha loja, onde ali realmente o Bendito criou corpo, assim, criou, né, e fama, e as pessoas começaram a ir, e de 6 meses eu abri uma loja nesse momento, de 2014 até 2016, a gente teve 5 lojas próprias, né, no Barra Shopping, Ipanema, onde Botafogo Praia Shopping, Copacabana. Muito investimento em pouco tempo. No apartamento, a gente pegou o nosso apartamento e transformou nesse... De 6 em 6 meses abrir uma loja loucura, não é brincadeirinha. Não é. E chegavam pra gente. Uma do Botafogo Praia Shopping, o gerente foi lá na loja, vocês não querem abrir um quiosque no Botafogo Praia Shopping? Queremos. Outro Barra Shopping ligou pra gente. Vocês não querem abrir uma loja no Barra Shopping, não? Onde na expansão Lagoa ali? Queremos. Então, assim, a gente não teve medo. Pode ser visto como uma irresponsabilidade ou uma impulsividade, mas o empreendedor também tem isso. Claro. Porque senão ele não sai do lugar, né? Ele ia continuar em casa, fazendo de madrugada, batendo. Exatamente. Né? Empreender é risco, né? É isso que ninguém entende, que o empreendedor toma todo o risco. Toma todo o risco. O funcionário não toma risco. Não toma, é verdade. Zero. Né? Por mais graduado que ele seja do seu lado. Quem toma o risco é o empreendedor. Empreender é você colocar suas habilidades técnicas e comportamentais, emocionais em risco. Né? O risco fica no final da frase, mas é essa a tradução de empreender, né? Não é você pegar algo do nada
algo original e aquilo acontecer, como bem dito, não existia nada. Eu peguei do abstrato, botei no mundo físico e empreendi com ele, entendeu? Então é um processo assim... não é fácil. Não é fácil. É doloroso. É doloroso demais. E aí, só que graças a Deus, estava na graça de Deus isso, porque foi acontecendo. Por mais doloroso e desafiador, mas você trabalhar com o público é muito legal, porque você tem um retorno muito rápido das coisas. É muito legal. Você não está desenvolvendo uma fórmula de uma vacina fechado num laboratório que você não tem feedback, aquela coisa mais... Trabalhar com o público, a troca com as pessoas. E o café é um ambiente muito gostoso, né? Porque o café é um lugar de troca, de afeto. Geralmente, as pessoas vão lá para dar uma pausa, para conversar. É um ambiente por si só alegre, apesar de também ter um lado mais melancólico, que as pessoas também tristes vão para lá. Mas é um ambiente de afeto. Não é aquele cara que vai lá e pede um cafezinho e fica o dia inteiro, não? Tem vários tipos com o ticket. Não, tá lá, fica lá. Mas assim, tem um lugar desse cliente também, sabe? E é um lugar de afeto. O chocolate, o café, traz esse conforto para todo mundo, né? É uma pausa que você dá. A xícara, é gostoso você pegar uma xícara de porcelana, você comer um chocolate. Isso tudo tá no nosso imaginário coletivo muito forte, de todo ser humano, assim, né? Então, é muito legal. Eu gosto muito de ter a minha loja, porque, assim, eu vou diariamente nela e eu me sinto muito bem, porque eu vejo que ali é um ambiente leve, um ambiente bendito, sabe? Um ambiente que ali as pessoas, em algum momento, pelo menos, eles estão ali mais realizados, é um momento de indulgência, de prazer. É um prazer. É um prazer, se dão esse momento, se dão essa pausa. Nessas 5 lojas que você falou, que você se referiu, as 5 permanecem abertas? Não. O que aconteceu? Ipanema, a gente continuou, e aí eu fechei, porque quando eu comecei com 5 lojas, gente, eu tinha que ficar girando nas 5 lojas. Não dava... Você não tinha um escritório central? Não existe escritório central. Existia um escritório em cima da loja de Copacabana, que tem que ter um escritório, que tinha um financeiro, enfim, era o Alexandre e mais uma pessoa, e eu ficava rodando nas lojas, passando pelas lojas, entendeu? E isso, obviamente, você começa a não dar a atenção devida que você precisa, entendeu? Então a gente vendeu a loja de Ipanema, fechou, na verdade passou o ponto. O Botafogo Praia Shopping também a gente recolheu, porque não interessava mais pra gente, e começaram as franquias, foi isso. A gente teve 2 franquias com a gente. A gente começou a franquear sem nunca ter sido franqueado, gente, uma franqueadora. Eu e o Alexandre, a gente começou, as pessoas gostavam tanto que eu quero ter um Bendito. Vamos embora, vamos fazer junto. E se tiver alguém, por exemplo, alguém que está aqui assistindo e vendo o podcast, você, eu conhece o Bendito e quer abrir uma franquia, seja, vamos supor, em São Paulo, seja na Bahia, seja em Fortaleza, seja onde for. É possível? É possível, até porque hoje eu faço parte de um grupo chamado Grupo Ímpetos, que é uma série de lojas, né, de coisas comerciais, de bares, que eles têm esse braço de expansão muito forte. Então hoje o Bendito está sendo cuidado, né, por uma maneira muito maior, né, com pessoas de expertise, mais do que na época lá atrás, comigo e com o Alexandre só, em 2016, entendeu? Em 2019 eu vendi 50% do Bendito para esse grupo, né, a gente deu esse pulo aí um pouquinho. Mas hoje, atualmente, o Bendito faz parte de um grupo chamado Ímpetos. Então, quem estiver interessado, né, pode até passar para mim uma mensagem para o Instagram, né, Rosana Brain, que a gente vai fazer esse trâmite e vai colocar a pessoa de comercial, de expansão, para falar com a pessoa. A gente quer ir para São Paulo, provavelmente no que vem, esse ano, a gente deve ir para São Paulo, abrir em São Paulo, entendeu? Que legal. Gente, como o produto é maravilhoso, dá para ter no Brasil inteiro. Porque... Não, dá para ter. O produto já foi testado muito bem. Não, dá para ter. E aí, o que aconteceu? Isso aí a gente foi seguindo, e aí chegou um momento que a gente precisava de braço mais, porque a gente tinha 5 lojas e 2 franquias. Quando a gente passou, que a gente desfez essas outras lojas, e aí a gente falou, cara, a gente não vai conseguir sozinho, né? A gente precisa de cérebro e de braço. Até que a gente chegou com o Bruno Gorodis, que é meu sócio, que faz parte desse grupo, e a gente conversando para trocar ideia, porque ele era irmão de um amigo em comum da gente, enfim, e a gente começou a namorar ali, tal, e até que em abril de 2019 surgiu a venda do Bendito para eles, entendeu? Uma parte do Bendito. É a parte do Bendito. Uma parte do Bendito para eles. E a gente está junto nisso aí, tem essa perspectiva de crescimento toda, né? Eu continuo sendo a alma do Bendito, continuo trabalhando todo dia com o Bendito, né? Nós temos uma fábrica. Você inventou uma tal de nuvem de queijo. Que troço é bom, maravilhoso. O que é nuvem de queijo? É um pão de queijo espetaculoso. Com gruyère e parmesão. Muito é um gostoso. Pão de queijo
E você sabe que você pode levar lá pra casa, pra assar em casa, como o cookie você pode levar pra casa e assar em casa. A gente tá vendendo Bendito em casa, que é o cookie congelado, igual um pão de queijo. E você assa em casa e come em casa. Legal. Chama Bendito em casa. Assa no forno comum? No forno comum. Gente, isso é muito legal. Às vezes a pessoa quer fazer uma festinha em casa, quer não sei o quê, aí já compra, deixa ela no congelador, né? Congelador e assa, como um pão de queijo que a gente tem na cabeça. Você fez uma coisa que eu também gostei muito, que era uma maletinha que as crianças confeitavam. Maletinha do chefe, benditinho. Muito legal. Das crianças. É o benditinho, que é um sanduichinho pequenininho de cookie que a gente tem, então era só essas massinhas assadas, né, do cookie, e uma bisnaguinha de brigadeiro branco, preto e confeitezinho, de estrelinha de açúcar e tal. Aí a criança, no Dia das Crianças, teve oficina nas lojas. Muito legal. Aí as crianças brincavam, montavam os benditinhos, foi muito legal. E a gente vende nas lojas aí, dessa maletinha. Quantos produtos tem o Bendito? Nossa, Bertaldo. Tem muitos, devem ter no cardápio. Não sei se eu vou estar errado, em 50. Todos você criou? Sim. Eu vou contar, eu tô rindo, porque no início do programa eu falei assim, cara, vamos cuidar, porque senão vai ser um tal de chamar Nanã. Apelidos. Fala, fala, Bertes. Eu falei, gente, ela começou a ver, a gente começou já a rir aqui. Porque sai, gente, não dá pra falar Bertaldo. Não dá, não. São muitos anos, né? São muitos anos de convivência. Bom, e aí, gente, é isso. Então, assim, eu tô muito feliz com o Bendito hoje. E mais legal ainda disso tudo, que é a coisa do dom, né, que é o que eu gostaria de continuar a minha vida agora fiz 50 anos, de influenciar positivamente, principalmente as mulheres, né, do empreendedorismo feminino, do despertar do dom, como é importante a gente olhar para o nosso dom, né, porque o dom em inglês é gift, né, a palavra em inglês, eu digo que dom é o presente de Deus pra gente. Eu acho que ele olha pra gente e fala assim, eu vou dar esse dom pra ela, que é um presente, é algo muito, é um tesouro que todo mundo tem. E, infelizmente, muitas pessoas passam a vida sem encontrar o dom. E fica isso que eu ia te perguntar, você tá falando do dom, que é belíssimo, mas como é que a pessoa fala assim, gente, mas como é que eu escuto muitas pessoas falando isso, como é que eu vou descobrir qual é o meu dom? As pessoas perguntam muito isso. Sim. Na verdade, eu descobri fazendo, né? Foi quando eu me expus, foi quando eu parei aquele automático que eu estava fazendo, aquela vida automática, que eu já estava perdendo o propósito. Eu acho que é isso, quando você está fora do dom, você não tem propósito naquilo que você faz. O dom dá um propósito. Se você pudesse ver quais são as consequências que você sabe que está no dom. Propósito, entendeu? Você levanta todos os dias querendo fazer aquilo igual. Você não cansa de fazer, você tá no seu dom. Quando você tem um amor, uma ligação afetiva. Aquilo te dá um prazer, né? Aquilo parece que você assentou, que você encontrou, sabe? Você fica no seu eixo. Acho que o dom dá o eixo pra você, sabe? Daquilo. E faz você ir. Então, se você tá nesse momento, eu não sei qual é o meu dom, a primeira coisa é parar. E olhar, porque as pessoas não param, tá todo mundo muito no automático, né? A internet, todos esses ativos, né? Para um pouco, olha para a sua vida, né? Respira um pouco, olha para dentro de você, né? A gente falaria, ore, né? Se coloque diante de Deus. Reza, vai. Que ele vai despertar, ele vai te despertar, não, o dom já existe, ele vai te indicar esse momento, entendeu? Não, existe, mas pode estar adormecido com tanta coisa em cima. Você acha que é um hobby, mas é um dom. Por exemplo, muita gente tem um hobby de cozinhar, né? Tipo assim, eu gosto de cozinhar no final de semana. Mas às vezes é o seu grande dom. É aquilo que você deveria trabalhar e não em advocacia como você faz, né? Muitas pessoas mudam de profissão quando encontram com dom. Mulheres que estão, né? Eu fui mudar de profissão, eu tinha 38 anos, entendeu? Até lá eu achei que eu era publicitária, diretora de arte. E não, hoje em dia... traz uma verdadeira realização. Traz uma verdadeira realização. Essa é a questão. Você fala, você não vai trabalhar só pelo dinheiro para pagar a conta. Você fala aquilo e fala assim, até porque no início você nem ganhava dinheiro. Não. Mas você tem um prazer naquilo, de ver aquilo acontecer, que aquilo te preenche. Você fala, caramba, que legal fazer isso, né? É isso. Dá uma satisfação. E o dom traz várias coisas, né? Ele te dá propósito, ele te dá autonomia, ele te dá prazer, ele te dá autorrealização, ele vai trazendo coisas que vai fortalecendo a sua musculatura assim, da alma. Eu acho que o dom é o presente para a alma da gente, né? A alma que é assim, o ânima, né? Essa parte toda que dá vida para o ser humano. O dom é como se fosse o carro-chefe disso, vamos dizer assim, ele que puxa, sabe? Essa coisa toda, se você tá dentro dele, né? Do florescer desse dom. Então, hoje eu tô nesse momento novo, assim, de querer
começar a dar cursos, né? Estou nesse momento mais de ser desse mundo digital. Fui procurado por um pessoal que vai me digitalizar, vai me colocar fazendo cursos de empreendedorismo feminino. Eu vou começar isso breve. Muito Vocês vão legal. ver no meu Instagram também, pegando esse gancho do empreendedorismo do Brownie e levando mais profundo de conduzir para essa jornada, né, empreendedora, para quem quiser mudar de vida, ou quem quiser uma renda extra, quem quiser começar um ano diferente, né? De indicar como é que faz. Porque, graças a Deus, eu tenho essa expertise que eu passei por isso tudo, né? Acho que, às vezes, num papo desse, a gente acaba não falando tudo que realmente acontece, né? É impossível. Mas, assim, eu digo para quem quiser, comece, independente da idade, né? Que, tipo, Sim. você pode ter 50 anos, ou 40, ou 30, mas que você sente que aquele é o momento. Esse ano pode ser um momento diferente para você. Dê esse passo, entendeu? Ouse. Eu acho que a vida ela é tão rica quando você encontra esse dom e você abraça ele. E vai acontecer. Você vai ter retorno financeiro. Às vezes pode ser, não ser imediato. Sim. Mas, assim, aquilo vai te dar um conforto e uma prosperidade. Acho que é isso. Acho que a gente precisa ser mais prósperos, né? Não, isso é ótimo que você está falando, porque tem muita gente que se encontra infeliz. A gente conhece, tem um amigo nosso, que o dele foi pela dor, não foi pela... Você teve essa possibilidade, você, peraí, eu não quero fazer isso, eu vou por aqui. Ele teve um câncer, e aí ele largou tudo e se mudou para fora do Rio e montou um local onde ele tem cavalo, tô falando do marido. E ele ensina as pessoas a montar. Ele era advogado aqui, aquele advogado punk, não sei o quê. Mudou radicalmente de vida. Porque ele teve, no caso dele, foi um câncer. Ele pegou e falou: o que eu tô fazendo da minha vida? Peraí, eu não quero isso. Foi fazer o que dá prazer, ganha dinheiro com isso, vive bem, tem uma casa belíssima, dá aula, tem tipo uma escolinha, as pessoas deixam seus cavalos lá, cavalo de salto. Então, assim. Que legal. Mas muitas vezes não precisa esperar chegar num caos, como foi o da vida dele. Né? Você conseguiu parar, você sempre foi uma pessoa muito criativa. As pessoas não sabem, mas a primeira marca da Tarde com Maria, quem fez foi a Rosana lá atrás. É verdade. Nossa, que ano foi aquilo? Foi a primeira marca. Foi depois do Grito do Ipiranga. Então você sempre foi muito criativa. Muito tempo, E você falou assim, gente, e você cria quando você faz tudo ali dentro do Bendito, os produtos. Uma delícia, exatamente. Né? Tudo aquilo que você faz ali, isso é muito legal. A criatividade faz parte do empreendedor, né? O empreendedor é um criativo. Ele tem uma tendência a criar muito fácil, né? Ele consegue transformar as coisas em algo mais legal, algo mais atraente. Isso é uma característica do empreendedor. Então, assim, se você tem essa característica, se você é inquieto, se você tá sempre modificando aquilo, tem um olhar mais aguçado, averigue mais, sabe? Assim, procure esse dom que tá aí escondido, sabe? Ouse, né? Se você já tivesse usado... né? Coragem. O santuário não existiria, porque com certeza isso aqui um dia não foi nada, né? No sentido, não é nada, mas... Não existia nem terreno. Não existia nem terreno, mas a partir do momento que você fala, eu vou e bota a sua vontade à disposição também, né? Que tem todo um processo quando você acredita e abre um campo da vontade, que aí as coisas realmente... Porque quando você coloca a sua intenção... Quando você coloca o foco, vai uma capacidade de realização muito forte naquilo. Só o foco já tem essa força, sabe? É uma coisa muito interessante isso. Por isso que a gente ouve muitos atletas falam muito sobre isso, né? Do foco, da determinação. Porque quando você coloca, parece que por trás vem um empurrão que é aquilo, sabe? Parece que aí acontece. Eu costumo dizer pro Bertaldo assim... Coloca o coração naquilo. A frase que eu falo pra ele. A gente tem que colocar o coração naquilo. Quando você coloca o seu coração, ou seja, a sua vontade, o seu desejo e tudo isso, parece que aquilo tudo é canalizado para ali. Porque é justamente a parte do ser que não foi tocado pelo pecado, é a vontade. Se você quer, você faz. A vontade, ela é pura, A vontade é a sua vontade ontológica, a vontade, o centro da vontade não foi tocada pelo pecado, não é uma parte decaída do ser. Não é, tanto que eu já vi bonito que o Espírito Santo é a vontade de Deus, Pai. Eu achei essa definição do Espírito Santo, que o Espírito Santo é a vontade do Pai. Se a gente for mais nesse profundo, a nossa vontade é o Espírito Santo, o dom é o Espírito Santo, sabe? Eu acho que tá tudo meio que no mesmo terreno. Gente, tão engraçado, eu tô num ano do Espírito Santo, total na minha vida. Tudo foca no Espírito Santo. Você tá falando isso agora eu vou ficar pensando. Sim, mas a vontade, é isso mesmo. A gente tá no milênio do Espírito Santo. Assim, Nossa Senhora, super que é a esposa do Espírito Santo, né? Então, assim, é ela que vem de frente agora, nesses tempos que a gente tá passando. E ela é a esposa do Espírito Santo. Onde está Nossa Senhora, está o Espírito Santo, né? É a força. É o que impulsiona. E quando a gente reza, a gente fica mais sensível, porque Deus é muito delicado.
e a gente preste atenção nas coisas que Deus vai falando, porque Deus não fala alto, Deus fala sussurrando, né? Deus é delicado. Deus fala no silêncio. Né? Exatamente. Então, assim, você presta atenção, acontece um negócio que você entende que aquilo é para você. Sim. Você entende que ele tem uma porta se abrindo, você não está no meio de uma confusão. Você consegue perceber isso e a delicadeza de Deus nas atitudes. Com certeza. O interessante do Bendito, para quem está de fora, né, que é o meu caso, eu estou escutando a história do Bendito, é ver o ciclo todo. Né? O Bendito vai de um desejo, de uma vontade, de uma ideia, até ser materializado e até mesmo ser vendido para um outro grupo. Sim. Ou seja, alguém além de você reconheceu o valor naquilo. Sim, isso é muito legal. Além dos clientes. Os clientes já reconheceram quando compraram e comeram. Né? Mas uma empresa reconhece um valor de mercado naquilo a ponto de se associar. Sim. Isso é um ciclo inteiro feito. Isso é você criar alguma coisa, gerar uma empresa e depois poder pegar e vender essa empresa, se fosse o caso. Né? Então você consegue cria interesse de outra pessoa maior que você. Ou seja, é uma coisa assim, realmente. Aí eu acho que tem um ciclo de empreender todo. É verdade, Bertoldo. Porque ele vai de um lado. Eu acho que a minha missão está cumprida. Não é nem isso. Não, porque aí eu acho que é a primeira fase da missão do empreendedor, porque agora tem a expansão. Sim, A expansão, a gente precisa de outros braços, como você falou, e de outras forças, e de outras inteligências. Sim. Né? Porque senão uma pessoa sozinha fazia tudo, quer dizer, o Steve Jobs fazia o iPhone, saia vendido pelo mundo inteiro. Não é tão simples assim. Não. Então a gente precisa de algumas fases. Eu acho que uma primeira fase, até aí onde eu consigo enxergar, está muito bem concluída. Sim, né? sim. E assim, quem também não divide o bolo não vai conseguir crescer para um bolo maior. Não. Porque, assim, a gente pode dizer, eu tenho 100% do Bendito, tá bem, ótimo. Mas se eu tivesse 0,5 da Apple, eu teria muitos Benditos. Muitos Benditos, exatamente. Concorda? Com certeza. Então, assim, o número ele não importa muito em determinada coisa. Né? Se eu tenho, sei lá, Rede Grau. Se você tem um pedaço da Rede Grau, você tem muitas vezes uma loja que começou em Copacabana. É verdade. Então, assim, tem sempre que se juntar a gente também, faz parte do empreendedor, né? Conseguir bons sócios, né? Gente direita e gente de muito capital, de muita visão, para expandir mais ainda o seu negócio. Com certeza. Para ele deixar de ser local, para ele deixar de ser regional, para ele ser nacional e quem sabe ser mundial. Quem sabe ser mundial. Então, essas são fases também necessárias. Eu acho que até aí o Bendito cumpriu muito bem o papel dele, numa rápida análise assim, né? Aquela coisa, melhor ser um sapinho no lagão do que um sapão no laguinho. É óbvio. Mas eu tô dizendo. Eu gostei da definição. Entendeu? Então, boa assim, tradução. Melhor isso. E o sapinho no laguinho pode crescendo também. Tá bom. Ele pode estar em muitos lagos. Pode estar em muitos lagos. Né? Vai ter sapinho pra tudo que é lado. É verdade. Agora eu tô aqui sentada e meu olho tá batendo em Padre Pio. Padre Pio, como é que Padre Pio chegou na vida de Rosana? Eu tô olhando aqui diretamente pra Padre Pio. Rosana, me conte, como o Padre Pio foi parar na sua vida? Incrível, né? Como o Padre Pio veio parar na minha vida. Nós ficamos grandes amigos em 2017. Esse foi o ano que Padre Pio entrou. É um ano muito importante, que é o ano do centenário de Fátima. Isso já não tinha me tocado. Os devotos de Padre Pio necessariamente têm que ser devotos de Fátima. Sim. E muito devotos de Fátima, porque foi Fátima que curou o Padre Pio. Exatamente, Padre Pio. Não, Padre Pio, Nossa Senhora de Fátima, e tenho certeza absoluta que ele diria isso. Aqui são amigos braçíssimos, são amigos de tomar cafezinho junto aqui. Aqui o papo comer brownie. Aqui o papo é sério, entendeu? Aqui é maravilhoso. Foi numa viagem que eu fiz para Medjugorje, São Giovanni Rotondo, Assis e Fátima. Né? Só trazendo tudo, eu fiquei desde pequenininha na igreja. Com 25, 26 anos eu me afastei um pouco daquela toda do dia a dia, das grupos de oração, de tudo que eu tinha. E estava nesse momento um pouco afastada. Né? Eu estava com 45 anos.
E minha mãe chegou para mim e falou, Rosana, vai ter uma viagem ano que vem para Medjugorje. E minha mãe, gente, ela divulgou Medjugorje. Em 1996, quando começaram as aparições em 94, minha mãe aqui no Brasil divulgou Medjugorje. Então minha mãe sabe muito de Medjugorje e nunca tinha ido a Medjugorje. E ela falou, Rosana, vai ter uma excursão. Eu falei, Deus me livre. Olha o que eu falei, gente. Deus me livre. Eu vou lá para aquele canto fazer o que minha mãe... Não tenho vontade nenhuma de conhecer nenhum desses lugares. Olha só, eu falo isso até nervoso hoje. Mas assim... Até nervoso hoje. Assim, e aquela excursão só de velhos e velhinhas, com blusa de excursão, todo mundo igual. Falei, gente, mãe, não vai rolar. Com aquele lenço no pescoço. Isso em novembro de 2016, tá, gente? Mal sabia eu o que ia acontecer na minha vida logo em seguida. E aí... Eu falei, não, mãe, não. Bom, só sei que entra o ano de 2017, foi um ano muito importante para mim, que Deus me pegou pelos meus cabelos, como minha mãe fala assim, falou, chega, Rosana, você tá, já chega disso tudo. Chega dessa palhaçada. Chega tudo. Me pegou assim, me arrancou em 2017. Abestalhada. Chega abestalhada. E me puxou em 2017 e começou um processo de uma nova conversão, né, de um novo batismo, a gente pode dizer isso, né, mas assim, de um novo voltar, né, do filho, da filha rebelde que estava distante, e aí eu voltei para o meio, né, religioso, de oração, da cura interior, de grupo de oração e tal. E nesse momento, minha mãe volta com essa viagem para mim, falou, Rosana, lembra daquela viagem que eu te falei, sim, vai ter, vamos? Eu falei, claro, já te mandei completamente o discurso. Falei, gente, parecia criança. Vai ter uma porção de velhinha, que fofas, eu quero ir. Parecia criança da primeira vez pra Disney, sabe? Eu tava animadíssima, falei, fechamos. Tanto que quando eu liguei pra Demaré, que é um lugar de viagem, sim, né? são muito queridos, a Claudinha, e aí eu só tinha 2 vagas, aí eu falei, é nossa. E aí nós fomos pra Fátima. Inclusive, quando nós fizemos uma excursão com a Demaré, em 2006, para Fátima, para agradecer pelos 20 anos da Tarde com Maria, foi lá que o Bertal teve a inspiração de construir a réplica, foi com a Demaré. Olha que legal. Tudo muito que aqui está. Muito legal, muito legal. E aí, Fátima, começamos em Fátima, e eu antes de viajar falei, ai Senhor, eu quero sentir tudo, eu quero cheirar, sentir, pular, comer, sabe assim, eu tava comer, rezar e amar. Eu quero tudo, eu quero essa viagem, eu quero experimentar. Eu tava com uma sabe, parecia recém-convertido, sabe aqueles com 18 anos, 19 anos, recém-convertido. Bom, eu fui pra Fátima, já achei incrível, né, aquilo tudo, lindíssimo tudo, e logo em seguida eu fui para Medjugorje. Não estava uma expectativa muito alta, né, em Medjugorje, né, porque onde Nossa Senhora aparece até hoje. Ouvindo a tua mãe falar. Nossa, e foi maravilhoso Medjugorje. Medjugorje é um lugar incrível. Vocês conhecem? Não. Nunca fui lá. Vocês deveriam ir, gente, porque é um lugar, o céu na terra, realmente, um lugar simples, né, apesar de já ter crescido bastante, mas é um lugar, assim, muito rústico, muitas pedras, né, as montanhas que Nossa Senhora aparece, é tudo de pedra. Como era Fátima antigamente, exatamente. Pedregulhos, pedregulhos, pedras gigantes, você tem que subir aquilo tudo. E é um lugar incrível, um lugar maravilhoso. E logo depois de Medjugorje, que eu tive algumas experiências lá também legais e tudo, a gente foi para São Giovanni Rotondo. E aí, no ônibus indo para São Giovanni Rotondo, que é a cidade... Padre Pio nasceu em Pietrelcina, que é uma cidade próxima a São Giovanni Rotondo. Mas lá em São Giovanni é o convento dele, onde ele ficou 50 anos nesse convento. Eu, no ônibus, falei, mãe, quem é Padre Pio? Falei... Porque a gente ouvia falar, mas... Padre Pio, mas quem é? E aí minha mãe falou, me fez um resumo da vida dele e falou assim, olha, Rosana, você tem que pedir para ele te aceitar como sua filha espiritual. Essa é a nossa primeiro contato com o Padre Pio, é esse. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Chegando em São Giovanni, eram quase 6 horas, era uma excursão só de pessoas da terceira idade, só tinha uma pessoa nova como eu, a Aline. E aí a Claudinha no microfone falou, então tá, gente, a gente agora vai pro hotel, vai tomar banho, depois a gente vai jantar, descer para jantar, o santuário está fechando, a gente vai visitar somente amanhã. Eu olhei para aquela da Aline e falei, você vai visitar só amanhã? Eu falei, eu não, também não. A gente saiu do ônibus, tinha 15 minutos para fechar o santuário. A gente foi correndo pelo santuário, aquela alameda linda, vocês conhecem? Não, nunca fui lá. Meu Jesus, vocês têm Padre Pio. Padre Pio, Padre Pio. Ouve aí, Padre Pio. Padre Pio, por favor, providencie. Medjugorje... Sou o cara de Nossa Senhora aqui, Padre Pio, pelo amor de Deus. Medjugorje e São Giovanni Rotondo já na lista de vocês, pelo amor de Deus, gente. E aí... já tive em Pádua, já tive em tanto local, mas o santuário de Padre Pio é um lugar lindíssimo, lindíssimo. Vocês vão ficar apaixonados no lugar. Corri e me deparei com uma imagem dele enorme de cobre que tem, assim, também natural dele. Opa. Aí eu
Fui lá correndo, botei a mão em cima da mão dele, igual uma criança, Padre gente. Pio, quero ser sua amiga. Falei, Padre Pio, o senhor não me conhece, nem eu conheço o senhor. Eu me chamo Rosana, assim mesmo, gente. Eu me chamo Rosana e eu gostaria que o senhor me aceitasse como sua filha espiritual. Um coração, gente, de criança. Shazam. Uma coisa assim... Corremos, passamos pelo corpo dele tudo rápido, que ia fechar com um monte de meninas. E aí a gente voltou pro quarto. Porque tem o corpo dele, né? Que fica numa cripta. Sim, é um lugar lindo. Nossa. Fez um tchum. Foi uma vista rápida e tem uma capela. Tem uma capela de Pentecostes lá, gente. Uma coisa. É lindo demais. É lindo. E aí fui pro quarto, jantamos. A Claudinha falou: escreva uma carta, que é outra coisa que todos os filhos espirituais de Padre Pio escrevem uma carta para ele. É outra maneira de você pedir esse acesso, né? Vamos dizer, começar essa amizade. Fiz uma super carta contando toda a minha vida para ele, como se eu estivesse falando com uma pessoa realmente. E fui dormir. E fui dormir. Quando foi, de repente, mais uma vez ouvindo. Gente, sinceramente, eu ouvi uma voz muito forte aqui do meu lado esquerdo, falando assim: boa noite. Eu abri o olho, gente, sem brincadeira. Eu fiz assim: Padre Pio. Na mesma hora eu falei. Isso o quê? De madrugada no hotel? Madrugada, você dormindo. Aí eu: Padre Pio. Na mesma hora eu vi, e na mesma hora que eu fiz assim, Padre Pio, era uma sensação de um gringo querendo falar português, tipo o Papa João Paulo II falando português. Porque ele não falou buonasera, não falou italiano. Ele falou querendo falar português. Isso foi muito claro. Sotaque, tinha um sotaque. Era um sotaque de um gringo querendo falar português. Aí eu tive esse entendimento. Depois eu vou te dizer por que eu entendi. Na hora que eu fechei o olho, ele meio que passou para esse lado. Gente, foi uma experiência muito incrível. Eu senti uma massa marrom. Eu tinha certeza, se eu abrisse os olhos... Ia ver ele ali. Por que não abriu? Porque eu falei: eu tô com medo, Padre Pio. Eu falei: Padre Pio, desculpa, eu tô com medo. Assim mesmo, ok? Tu tava sozinho no quarto? Com minha mãe. Mãe, acorda que eu tô vendo Padre Pio. Calma. Aí eu fiz assim, engraçado. Igualzinho, mas era uma criança. Eu acho que o Padre Pio já deve ter dado uma risada ali, porque foi muito engraçado, porque eu parecia uma criança de 5 anos. E aí eu fiz assim, pra acender a luz, porque se eu fizesse assim, eu tocaria ali. Eu fui tateando assim, minha mão, acendi a luz. Com a Rosa Maria dormindo? Acendi a luz. É aquela luz de hotel que acende uma, acende tudo. Tá? Quando acendeu tudo, minha mãe acordou. Óbvio. O que foi, filha? Eu falei: mãe, Padre Pio me deu boa noite. Padre Pio tava aqui. Aí minha mãe, obviamente, acreditou, né? Minha mãe, né? Acreditou. Porque podia ser uma mãe e falar: você tá esquizofrênica? Vai dormir, menina? A menina maluca. Gente, eu só sei que depois do dia seguinte tinha uma devota de Padre Pio muito antiga na excursão, de muitos anos. E eu fui falar com ela, falei: Vera, Rosa, eu tive uma experiência diferente, onde eu gostaria de saber se é Padre Pio, porque eu sei que você é uma filha devota de muitos anos. E contei a experiência pra ela. E ela falou: Rosana, com certeza é Padre Pio, porque ele quando quer, aí foi muito bonito, ele quando quer resgatar uma filha, ele fala na língua natal da filha. Quando ela falou isso, e isso está relatado nos livros dele, muita gente teve essa experiência, entendeu? E quando quer resgatar, eu achei esse verbo assim, de uma delicadeza, porque era exatamente isso que estava acontecendo na minha vida, um resgate, né, daquela ovelhinha que estava lá perdida, e ele resgatou, né, como se já fosse filha dele espiritual há muito tempo, né, assim. E aí ele resgata, e eu falo: meu Deus do céu, e ela fala: essa hora... E aí, quando eu acendi a luz, eu vi no meu celular a hora, 2:20 da manhã. Eu falei assim: essa hora geralmente era a hora que ele levantava, que ele ficava andando pelo convento, rezando já o terço, preparando para a missa das 5 da manhã, que ele celebrava todo dia às 5 da manhã. Multidões iam, né, para a igreja às 5 da manhã. Eu falei: meu Deus do céu. Porque Padre Pio, gente, assim, quando a gente começa a se aprofundar, é um santo extraordinário. Assim, não, né? é assim, negócio assim, amazing, né? Padre Paulo Ricardo que fala, que teve uma palestra dele sobre o Padre Pio, ele falou assim: Deus exagerou. Se Deus podia exagerar em algum santo, foi em Padre Pio, né? Que ele acumulou todos os dons, né? De vários dons, né? Além das estigmas que ele teve durante 50 anos, né? De sangue, ele tirava 3 xícaras de sangue por dia desses estigmas dele, né? Então, essa relíquia é um pedacinho da gaze. Porque é o seguinte, ele tinha os estigmas, os 5 estigmas, né? Mas na mão, o que fazia? Ele botava uma gaze na mão e botava aquela luvinha característica que não tem os dedos, né? Pra segurar a gaze, né? Pra não ficar, pra dar um conforto pra ele, né? Não ficar direto na luva. Então, tem um filme do Padre Pio que eu te passei, até muito bom, que tem exatamente essa cena do filme, ele passando as gases, você vê bem isso, entendeu? E aí, isso é um pedaço
de uma dessas milhares de gases, né, que ele deve ter usado, você imagina. E que eu tive a graça de ser presenteado, enfim, com ela. Mas antes dela chegar, logo em seguida, depois dessa viagem, né, que eu comecei aí a ter um namoro, né, uma amizade com o Padre Pio, porque eu era uma pessoa que eu não tinha devoção. Eu não tinha devoção a santos nenhum. Sempre foi da renovação muito assim, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Sempre foi muito. E Nossa Senhora. Mas Nossa Senhora também comigo era mais distante. Minha mãe, apesar de ser mariana, eu não tinha muito intimidade com Nossa Senhora. E com o Padre Pio veio essa intimidade, porque isso é outra coisa. Todo filho espiritual de Padre Pio é íntimo de Nossa Senhora. É uma coisa que acontece, entendeu? É uma característica também, né? E aí começou uma linda história com o Padre Pio, que aí daria para escrever um livro de várias coisas, de curas e de testemunhos, a minha própria vida, me ajudando em várias coisas, a própria venda do Bendito, ele está por trás com certeza, porque eu comecei a acessar ele, né? Tipo assim, a ver que ele era um grande santo intercessor, ele intercedia de fato, né? Então ele cuida, quem é filho dele sabe o que eu estou falando aqui, a presença que é Padre Pio na vida da gente. E eu trouxe ele hoje para conhecer o santuário. Você sabe que o Padre Pio anda me cercando. Que é o seguinte. Bertaldo, cuidado, que quando o Padre Pio cerca, meu filho, ele faz uma auê na vida da gente. Porque a turma aí, tem uma turma que me pediu, eu vou fazer um ambulatório, né? Eu sei. E aí aqui embaixo já tem um container que é para fazer um ambulatório do Padre Pio. Agora o Padre Bartoli vai celebrar dia 31 a missa aqui do Padre Pio. Sim. E depois o terço de 4 horas do Padre Pio. Agora vem a relíquia do Padre Pio. Sim. Aqui, que Padre Pio. O Padre Pio tá querendo ficar por aqui também. Que Padre Pio. O Padre Pio, quando ele entra na vida da gente, ele gosta de arrumar tudo, né? Ele dá primeiro uma... Ele joga tudo pro alto. Ele tira tudo do lugar. Tanto que, assim, todo mundo pede muito. Me aceita como filho. Eu falei, você tem certeza? Porque não é fácil você ser uma filha espiritual, um filho espiritual do Padre Pio. Porque a sua vida, ela fica muito... Tanto que ele fala assim, tá bom, agora é só um refresco entre uma onda e outra. Aguarde que já vai vir outra. Ele fala que quando a vida tá boa, são só pausas, pequenas intervalos, ele fala. São pequenos intervalos entre uma onda e outra. Entendeu? Então, assim, é uma vida bem animada. Aqui a gente tem uma vida de tsunami. Pois é. Aqui, a vida aqui é boa. Então, assim, a vida pessoal, a vida... ele mexe e ele te guarda. Ele não deixa, entendeu? Não é que você não vai sofrer. Sofrimento tem, não, né? Claro. Mas ele vai te ajudando nessa caminhada. E tem mais sofrimentos, né? Assim, porque você fica exposto o tempo todo e você tem que dizer mais não do que sim. E aí, quanto ele sofreu? Só esses estigmas dele? E ele lutava fisicamente com um demônio, né? Ele tinha embates físicos com o demônio, Padre Pio. Ele era o ministério dele grande de confissão e libertação, as duas. Ele confessava mais de 14 horas por dia. Rezava mais de 36 terços por dia, Padre Pio. Né? Tem uma história muito interessante, talvez você vai saber contar melhor do que eu, que é de uma mulher que foi confessar e ela não... E ele falou assim, tem certeza que é só isso? Ou você tá arrependida disso mesmo que você tá confessando, ou tem mais coisa. Conta a história. Não, era uma mulher e ela tinha um amante, entendeu? Não sei se é essa. É do filho, uma que mas abortou. Deve ter um monte disso. Você sabia da que abortou? Não, do aborto não. Ela abortou, mas ela não... Ela meio que apagou isso da cabeça dela. Aí ela foi se confessar. Aí ele falou assim, tem certeza que é só isso? Aí ela tem. Então você vai pra casa e amanhã você volta e pensa bem nisso. Eu não sei exatamente a história, mas eu sei que no dia seguinte ela voltou e ele falou pra ela fechar os olhos. E ela fechou os olhos, o que você tá vendo? Aí ela viu uma praça cheia e o Papa acenando para as pessoas. Sim. Aí ele vira para ela e fala assim, o que você tá vendo? Ela diz, eu tô vendo a praça cheia, o Papa, todo mundo acenando pro Papa, uma imagem linda. Aí ele falou assim, esse Papa foi o filho que você abortou. Gente... Nossa, que loucura. Ai, olha só. Não? Que coisa horrível. É claro que Deus sempre tem um outro plano, vai ter, mas aí disse que a mulher ficou em estado de choque. Porque ele tinha um dom da clarividência, né? De choque deve ser pouco, né? Padre Pio, ele tinha um dom, assim, então a confissão pra ele é muito dura, tá? Você contou muito light, porque ele com certeza deve ter dado um berro, porque ele era muito... Não, sim, eu tô aqui só traduzindo. Ele era muito assim, eu não vou te absorver, porque ele falava isso, você não tá falando a verdade, você não se arrependeu. Quando você se arrependeu, você levanta e volta, sai.
Cara, ele era muito filas e filas pra ouvir ele falar filas isso. E filas e filas. Agora, esse aí, qual é esse? Da amante, eu não sei. Da amante, porque ela foi se confessar e ela não confessou esse pecado. Que tinha tipo amante. isso. E ali ele fala, você não tá esquecendo mais alguma coisa, não? Aquele homem que você tem não é seu marido. Levanta que tudo que você tá falando aqui não me interessa. E ela sai, no filme tem essa cena. E ela sai chorando e tudo, e rompe com esse relacionamento e volta. E vira uma filha espiritual dele que mora com ele, né? Vai morar ali, né? Em São Giovanni Rotondo. Outra, uma atriz também de Hollywood muito famosa, que vai conhecer o Padre Pio e se apaixona por aquele lugar e por ele, no sentido, né, de quem era o Padre Pio, larga tudo e fica com ele, ajuda ele a construir o hospital da Alívio do Sofrimento, Casa do Alívio do Sofrimento, foi um grande hospital que o Padre Pio construiu, hoje referência na Europa, que é a Casa do Alívio do Sofrimento, você imagina, do lado do São Giovanni Rotondo, que não é nada, tem um hospital tipo Copacabana Palace, parece Copacabana Palace, tá? O hospital, ele construiu isso com doação de todos os filhos do mundo inteiro, dos milagres que o mundo inteiro começou a receber, porque ele já foi santo em vida, né? Padre Pio já realizava milagres em vida. Muitos. Então, viu o Padre Paulo Ricardo contando a história do pessoal combatendo nos aviões de guerra. Eu vi um frei voando. Não, gente, Padre Pio é inacreditável. Parece, até você fala assim, não parece, é possível. Parece coisa de história Isso em quadrinhos. É mentira, não é verdade. Mas, assim, são relatos tão, assim, diferentes. Né? E o legal é que ele era assim... vapo, né? Fazer um vapo com a pessoa ali no confessionário. Levanta que você não tá falando a verdade, vai embora. A pessoa, olha qual era a santidade dele. A pessoa levantava e ia embora e podia falar assim, um cavalo, um grosso, eu que não volto mais. Não, mais. Se convertia. Entendia que era um pecado verdadeiro, voltava. Tanto é que era assim, as pessoas atrás dele. Não, a confissão era... Ele ficava 14 horas no confessionário, gente, sentado. Você imagina que era isso. Entendeu? Então, assim, foi um homem que dedicou a vida dele totalmente a Deus. E foi tido como louco, não foi? Teve Sim, ele foi isolado, né? A igreja proibiu ele celebrar e confessar. Caramba. Acho que durante 10 anos. Aquela música Fica com o Senhor Comigo, que todo mundo canta, uma música bem conhecida dele, foi um texto que ele escreveu desse período de exílio, que ele foi obediente. Você imagina a dor que ele não sentiu. E ele ficou, acho que 10 anos sem fazer nada dentro do convento em silêncio, entendeu? Porque estavam achando que ele estava atraindo muita gente, muita multidão, e era mentira aqueles estigmas, ele que produzia as feridas, ele era considerado como um lunático, como um louco e tudo, entendeu? E tanto que ele foi canonizado em 98 e beatificado em 2002, né, por São João Paulo II. São João Paulo II que santificou o Padre Pio, né? E dia 31, 18 horas, tem missa dele aqui. Dia 31? 31 de janeiro, 18 horas. Terço, missa e a seguir o terço. Que hora? 18 horas a missa e a seguir o terço. Nossa, vai ser ótimo. 19 horas o terço. E celebrada pelo Padre Bartoli. Nossa, prepare-se para multidão. E vai trazer as luvas de Padre Pio. Ele tem luvas, vai trazer um monte de coisa de Padre Pio. Ele tem luvas, E como essa relíquia chegou até você, dessa gaze? Então, eu ganhei, na verdade, um amigo nosso em comum, o irmão Antônio. Ah, sim. Um frei, olha esse frei. Ele sentiu no coração dele em 2019, no começo de 2019, que Padre Pio queria mudar o meu coração. Isso em 2019. E pessoalmente eu estava passando um momento bem difícil, bem diferente na minha vida, assim, em 2019. E ele ouviu isso e falou: Rosana, eu tô indo para Portugal e vou trazer uma surpresa para você. Não falou o que era, nada. Uhum. E quando ele vai para Portugal, ele chega lá em casa, dia 22 de outubro, dia de São João Paulo II. Ele foi direto do aeroporto lá para casa, com 2 relíquias para mim. Essa da gaze e uma manípula, uma estola de braço que os sacerdotes usavam para celebrar. E eu olhei para esses 2 presentes, não acreditei, porque eu nunca imaginei que eu fosse ter 2 relíquias de Padre Pio comigo. E nesse momento, outubro de 2019, ali começou uma missão na minha vida com o Padre Pio, né? Que eu comecei a fazer bastantes orações com essas relíquias, vários casos de milagres acontecendo, principalmente com criança, com câncer. A gente começou um projeto assim, de oração, de visitar crianças em hospitais com as relíquias. Muito, muito interessante, muito bonito. Veio a pandemia em março de 2020, logo em seguida, que deu uma travada nisso. E em maio de 2020 eu começo a fazer um terço na internet,
Pelo Instagram, do terço. Que é Filhos Espirituais Pé Pio. Padre Pio. Padre Pio, Pé Pio. Filhos Espirituais, Padre... Não tem D, Padre Pio. Não. Filhos Espirituais, Pé de Padre Pio. Pio. E eu estava em oração um dia que todo dia à noite eu rezava com Nossa Senhora e Angeliques. Ficava meia hora antes de dormir, sempre, né? E eu ouvia, quero que você faça um texto no Instagram. Isso no dia seguinte eu falei, ok. Aí é uma vez por semana? Aí foi todos os dias, durante 6 meses, todos os dias. Eu não sei nem como é que eu fiz isso, porque era uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, entendeu? Depois eu passei para segunda, terça, quarta e quinta. Depois para segunda e quinta. E agora eu faço todas as quintas-feiras, às 9 da noite. É um terço onde eu não apareço, onde aparece a relíquia Nossa Senhora só. E aconteceu, né? Já tive 500 pessoas acompanhando todo dia comigo durante a pandemia, gente. Foi incrível. Foi uma coisa, assim, realmente interessante, sabe? E até hoje, né? Eu tenho entre 250 e 300 pessoas já me acompanham ali no terço. Fora o que as pessoas rezam depois também, né? Fica gravado e tal. E... Você só abre o terço, né, pro teu Instagram e depois as pessoas podem rezar. Podem, então porque lá. às vezes tem gente que reza de madrugada, reza de manhã cedo, reza outro horário. Sim, né? E tá lá. Eu sei porque quando eu faço o ofício, assim, muita gente entra depois. Entra depois, exatamente, é isso mesmo. E é isso. Então, a minha vida é essa união aí do espiritual. Estava até conversando com uma pessoa que eu falo que o empreendedorismo, ele não está sozinho, né? Ele é baseado na sua vida como um todo, que nós seres humanos não somos fragmentados, né? Sim. O espiritual é a base para o físico e emocional, né? Então, se a sua vida está sedimentada no espiritual, você tem fortes chances de ter sucesso, né? Não sucesso humano, mas um sucesso na sua vida, né? E eu considero que essa carreira minha do empreendedorismo, do bendito, foi muito calcada, assim, muito plantada na minha espiritualidade, entendeu? Sempre quis levar isso, assim. Você falou do sucesso, que a pessoa tem sucesso, e é verdade, ela tem sucesso porque ela se encontra. E aí ela tem uma paz, uma alegria verdadeira, Sim. genuína. Ela vai tendo coisas que assim, o dinheiro não vai comprar, não vai. Entendeu? Não vai te dar. Não é claro que, hipócrita, você não quer dinheiro? Não, dinheiro traz ali tem um conforto, dinheiro é importante, você paga suas contas, você consegue viajar, e você compra aquela coisa que você gosta, ok. Mas as pessoas hoje em dia estão com foco errado. Exatamente. O foco está ali no dinheiro, e aí acaba que você perde o resto todo, que é tão importante. Exatamente. Né? E essa espiritualidade te dá esse norte. É isso aí. É ela que te dá esse norte para você não ficar olhando para o lugar errado, né? A espiritualidade te leva para o lugar certo, para você conseguir ter uma vida, gente, próspera, né? Plena, uma né? vida plena. Isso é o sentido real da plenitude, que todo mundo fala tanto, da felicidade. Tem que estar calçada na espiritualidade. Eu não entendo muito as pessoas que não têm um desenvolvimento espiritual, assim, sabe? Eu fico... Como é que tem o estofo emocional para lidar até com problemas, porque passar um problema com Deus é muito mais fácil do que sem Deus. Exatamente. Né? Tipo assim, é um conforto que o Espírito Santo dá pra gente, até a gente poder enxergar as soluções, né? Porque todo problema tem uma solução, né? Mas assim, com o Espírito Santo é mais claro. Até mesmo os problemas que são assim, caramba, uma pessoa que você ama tanto, que é próximo de você, morreu. Uhum. Você passa de uma forma diferente por isso. Sim, passa. Eu conheço uma pessoa agora que acabou de perder o filho. Nossa, tá revoltadíssimo com Deus. Eu soube por uma terceira pessoa. Revoltadíssimo. E falando de maiores pessoas, Deus não existe, Deus me odeia, Deus tá me castigando, Deus não sei o quê. Eu falo, gente, mas ele tá com foco errado. Né? E você acaba enfiando os pés pelas mãos. Aí eu fiquei pensando, vai ter 2 trabalhos. O primeiro de ficar com essa raiva toda, e o segundo para depois desfazer tudo isso. Porque não tem solução. Deus é muito maior que a gente. É verdade. Não, né? Muito maior. Que burrice brigar com Deus. É porque o empreender também não é assim, não é um mar de rosa, né? Tem suas dificuldades, né? Sim, você não vai empreender, é tudo assim. Não. Cheguei no castelo da princesa da Disney. Não. Todo dia você tem um leão, não tem ou não? Tem, todo dia. Eu digo que é uma gincana. É uma gincana. Todo dia. Você tem, é um dia que começa e que termina. Se você puder fazer uma radiografia desse dia, vão ter 50 tarefas para você cumprir, né? 50 leões para você matar. Porque a partir do momento que você empreende, você bota sua cara na janela, que eu falo, é muito fácil criticar o empreendedor, né? Geralmente você está ali atrás da sua mesa do escritório e você critica, mas se expor, que todo empreendedor se expõe, gente. Eu quando abro o Bendito todo dia,
e alimento as pessoas, eu tô me expondo ali. Eu tô colocando meu produto... Quando vocês recebem pessoas aqui no santuário, vocês estão se expondo, é vocês. Se der uma coisa errada, vem em cima de vocês. É claro. Se vier alguma coisa errada, é em cima de mim. Então, empreender é se expor. É você vestir o seu produto. Você e seu produto acabam sendo confundidos com uma coisa só, né? Você leva essa bandeira com você. E você tem que ter um estofo emocional. Tanto que eu falo assim, você tem um estofo emocional para aguentar? Você tem reserva emocional para aguentar as quedas? As decepções, entendeu? Aquilo não ser do jeito que você queria. Não só isso, né? As pequenas traições no meio dos outros que... Do meio do caminho. No meio do caminho. Claro. Né? Porque é muito solitário empreender. Às vezes eu tô na loja lá, apesar de ter um grupo de funcionários muito bom. Quando dá um problema, sabe? Quando eu não tenho dinheiro para fazer aquilo, quando o mês não fechou do jeito... Isso é só do empreendedor É uma mesmo. solidão. Você se sente muito sozinho, sabe? Assim, Te compreendo muito. Não é? É uma decisão Muito. sua que você tem muito que arcar. solitário. Se deu certo, foi todo mundo. Se deu errado, foi você. Exatamente. E tem uma expectativa do outro, né, para você resolver, como se você precisasse resolver aquilo sozinho. Então, assim, são as dores, assim, claro que a alegria, né, e a satisfação, ela é inerente ao empreendedor, mas tem que ter um estofo emocional para aguentar. Porque senão, a maioria dos empregos, gente, em 2 anos fecha. Isso é estatística. Das empresas? Sim, Das sim. empresas. Que abrem. Que abrem e fecham. Por quê? Tá Porque aí a não aguenta. resposta. É. Porque existe um romantismo no empreendedorismo, né? Você acha que você vai empreender, vai ter sucesso e vai ficar rico, né? Não é bem Existe essa assim. linha, né? E o empreender não é só isso, né? A consequência de ficar rico, até você pode ficar rico, você pode ter uma vida mais financeira, mais estável, mas é muito mais do que isso, né? É muito maior do que isso. Mas assim, eu não trocaria o meu trabalho da Globo, assim, às vezes eu fico com saudade do 13º, na época do final do ano, tipo assim, poxa vida, eu só dou 13º, ninguém me dá um 13º. Sou que tem que ir agora prover Meu o 13º. Deus, eu sinto saudade do 13º. Sabe que do durante plano de muito tempo saúde. agora a gente colocou uma meta de na metade do ano pagar a metade do 13º sem o desconto. Sim, aquela primeira ano mais alta. A mais alta. Então em julho já vai a mais alta. Pra gente, porque aí, pela lei, eu ainda tenho lá, em tese, o meu novembro e o meu dezembro. Você tem até dezembro para pagar, o restinho. Então, o restinho. É uma boa ideia. Então, a gente tem, durante muito tempo agora, tentado fazer isso. Força total, sai de maio já pensando no... Você já se livra daquela parcela. Porque novembro e dezembro são meses cruéis e devoradores. Eu acho que são meses... não são. Meu pai que sempre falava, nunca tome nenhuma atitude em dezembro, porque é um mês... Meu pai falava isso. Rosana, nunca tome nenhuma atitude séria da sua vida em dezembro, porque é um mês... mais confuso, é um mês que tá todo mundo, não sei, né? Muita coisa acontecendo, é muita coisa. Apesar do meu aniversário ser em dezembro, mas eu depois que comecei a empreender, eu vejo diferente o mês de dezembro, entendeu? Por causa do 13º e tudo. E, assim, se você traz esse 13º para julho, já te ajuda. Acho que eu vou pegar essa ideia. É uma ideia boa. Uma ideia muito boa. Vai por mim. Você chega lá na frente tão aliviada, sabia? Gente, você chega aliviada. Alívio. Nossa. Porque assim, você ainda tem outra metade para pagar, mas é metade com desconto. Sim, é bem menor. A cheia já foi. Você pode pagar mesmo? Assim? Claro! Você pede o quê? O contador gera um... Zero de problema. Mas ele gera para você? Gera e você paga. A Prefeitura do Rio de Janeiro, o governo do Estado do Rio de Janeiro fazem isso muitas vezes. Sim. Paga na metade do ano, o 13º. Mas se a pessoa foi embora em agosto, não tem problema nenhum. Aquilo você não recupera. Pois é. Okay? Você não recupera. Pagou, já era. Foi. Mas assim, no cômputo geral, ou então faz o seguinte, porque assim, também é muito difícil você fazer outra coisa, que é você pegar guardar, né? E guardar. Porque vai chegar uma emergência, tu vai pegar. Aconteceu isso comigo, exatamente aconteceu. Não faturou como eu achava. Exatamente. Por causa de Copa do Mundo, que deu uma quebrada e tudo. Jesus amado, nem me fala. Foi bom para quem vendeu cerveja. Entendeu? Eu vendendo cafezinho. Já pensou? A pessoa vai, vou beber café e comer um brau e assistindo o Brasil jogar. Comemorar aqui tomando um café. Um brinde de café. Então assim, gente... Um bule de café. E depois choveu muito. Eu não sei no teu negócio. Aqui, choveu é um problema grave.
grave. Tá chovendo desde 15 de dezembro. Sim. Então, assim... Tem que pensar em tudo isso. Não é brincadeira. Quem deseja empreender tem que pensar em tudo isso. Especialmente quem deseja empreender um negócio desse tamanho. Haja coração. Haja coração. Quer dizer, hoje gente. o Bendito deve ter muita gente, mas no início não tinha. Não. Aqui tem 70 pessoas. Nossa, 70 funcionários. Não é brincadeirinha. É gente, não é? A cara dela É gente. Muita gente. É muita. Fora que nós fazemos... É uma folha gigantesca. É uma folha gigantesca. Olha, por isso que eu quero até falar de coisa mais agradável. Eu quero que você conte pra gente. Você sabe contar a história do Padre Pio com Nossa Senhora de Fátima? Sim, Padre Pio sempre foi devoto a Nossa Senhora de Fátima. Ele... Da visita que você tá dando aí mais aquilo. Não, ele ficou doente. Ele ficava sempre doente. Ele sempre estava doente, Padre Pio, né? Volta e meia ele tinha problemas de asmático. Ele morreu com quantos anos? 87. Até que morreu. 1968. Outro dia, né? 68 é muito perto. É muito perto. Já tinha avião, gente. Podia ter ido pro São quando ele morreu, tinha 1 ano. Olha só. Mas assim, é um santo muito contemporâneo. É um incrível. É como São José Maria Escrivá. Você tá vendo tem ali. vídeo, e tem imagens de Padre Pio, várias imagens, né? Filmadas dele. Então é muito legal você ver ele né? Porque a gente pensa... São Francisco de Assis, você imagina naquele filme... Mas os santos daqui pra frente já estão todos filmados. Já estão todos filmados. Sim, porque agora com essa digitalização... A Kênia virou santa. Eu, inclusive, já tô guardando roupas dela. Ela corta o cabelo, eu já seguro uma pedacinho de cabelo. Que eu vou depois fazer relíquia. Tá falando, ai, que palhaçada. E aí, ou seja, já tá filmada, tá todo mundo vendo. Veja aqui, ó, Santa Kênia da Barra ou do Rio de Janeiro? Santa Kênia do Leme, né? Vamos Santa Kênia do... Não, Santo Antônio ficava brigando. Sabe que tem uma briga? Santo Antônio de Pádua. Não, Santo Antônio de Lisboa, porque ele nasceu em Lisboa, morreu em Pádua. Aí fica essa briga eterna. Mas volta a falar do Padre Pio, que é mais interessante. Porque ela não foi canonizada ainda. Pois é. Não, ainda. Beatificada. Eu escuto muita gente falar uma frase que me incomoda bastante. Eu não quero ser santo, não. Eu falei, eu quero ser. Peraí, eu quero ser. O pessoal não sabe que no céu só entra santo. Exatamente. Eu falo, gente, no céu só entra santo. Então, como eu quero ir pro céu... Claro. Não tô dizendo que eu quero ser um santo, que as pessoas vão estar lá rezando pra mim. Não é esse santo, é da santidade. Exatamente. Então, quando as pessoas falam isso... de santidade. Cheia do Espírito Santo. Exatamente. O Espírito Santo que dá santidade pra gente, viu? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo, a gente você tá bem, hein? Não precisa mais nada. Nossa Senhora de Medjugorje que fala, se vocês soubessem, vocês só pediriam o Espírito Santo. O Espírito Santo, exatamente. Se vocês soubessem o que vocês pediriam mais nada. Pedem tantas coisas, mas sabe quem escrevia muito isso? O Padre Gobi. Sim, Padre Gobi. O Padre Gobi escrevia isso. Padre Gobi é gente, incrível. para e pensa. Jesus não teria nascido porque Nossa Maria concebeu do Espírito Santo. Sim. E você sabe que você é templo do Espírito Santo. É isso. Que o Espírito Santo está aí. Gente, acordem pro Espírito Santo. Portanto, não destrua o templo. Que habita. Nós habitamos. O Espírito Santo habita em nós, gente. Não arrebente o templo, por favor. Você aí que me escuta nesse momento. É uma força. Mas conta aqui, como é que ela fez com ele? Não, ele já era devoto dela, sempre foi, mas ele ficou muito doente, né? E ele pediu uma cura, né? Ele tava já velhinho nesse... Ele estava no convento. No convento, do Aceno, né? Do Aceno do Lencinhos. E aí ele alcança a cura, ele fica bom, e um helicóptero passa por cima A imagem peregrina estava indo de lá. Visitando São Giovanni Rotondo. E aí tá vindo embora de helicóptero. E ele não, coitadinho, né? Porque ele tava no quarto, já tava... E não podia sair. Não podia sair, tava bem mal. E aí, quando passa... Ele vai até a janela, vai até a janela, pega um lencinho. Tem essa imagem, né? Tem ele acenando com o lencinho. Tem uma graça, exatamente. Ele acenando pro helicóptero. E o helicóptero passa por cima dele, entendeu? Ele pede a graça à Nossa Senhora e é curado naquele momento. Mas não tem um negócio que o helicóptero não, o helicóptero dá uma balançada e aí ele sentiu que ficou curado naquele momento. Sentiu que ficou curado naquele momento. É lindo aquela cena, tá filmado. Portanto, devotos de Padre Pio, não esqueçam de nós. Não, mas é impossível esquecer de Nossa Senhora devotos de Padre Pio. Não existe essa desconexão. Não existe. O primeiro fruto é a vontade de rezar o terço que dá. Você começa a rezar um terço atrás do outro quando você se aproxima de Padre Pio. Bonito, né? É incrível, gente. E vocês precisam ir a São Giovanni. Padre Pio, eu sou o Bertal. Tá? Isso aqui. Prazer. Padre Pio, e o quê? Eu sou o Bertal, também quero ser seu filho espiritual. Tô junto, peraí, tô junto. O pessoal tá me pedindo pra fazer um ambulatório teu aqui, que era da Francisco e da Jacinta. Que linda, né? Tá certo?
E aí agora vai ter uma missa sua aqui também. Gente, Padre Pio, ele quer vir pra cá. Ô, Padre Pio, deixa eu te falar agora. Deixa eu falar pra você. Eu tô precisando de umas coisas. Pede. Bater um papo nós dois aqui, que o negócio tá difícil. Eu acho que você vai ficar sem a sua relíquia. Me dá uma ajuda aí, cara, por favor. Um pouquinho só. Padre Pio, por favor, me dá uma ajuda aqui, cara. Por favor, do fundo do coração. Ó, aqui atrás não tem é brincadeira, chancela, não. Aqui, ó, dá licença. É o selo atrás de autenticidade. Por isso que eu estou com Por isso que eu deixei no vidro, pra poder aparecer. Olha. Padre Pio. Questa perzuola è stata usata per... Mostra pra câmera. Mostrar pra câmera. Só não consigo ler mostrando pra câmera, mas tudo bem, tá aqui, ó. Padre Pio. Tá certo? Essa relíquia permanecerá no santuário agora. Não voltará mais pra dona. Nunca mais eu vi a relíquia de Padre Pio. Ela vai poder vir vindo aqui no santuário. E desde então, ele desapareceu da minha vida. Tadinha, vai dar um desespero dela. Não, eu acho que é aquilo que eu falei. Eu acho que a gente tem que fazer coisas... Sério mesmo, cara. Eu tô precisando da tua ajuda, tá? Tô falando aqui publicamente. Eu preciso da sua ajuda. Me ajude. Você sabe dos sofrimentos, viu? Nós estamos aqui... juntos. Vai ter tua missa aqui, dia 31, celebrada pelo Padre Bartoli, que é uma dupla, Bertaldo e Bartoli. Então, Bebê, tá certo aqui, Padre Pio? Muito bem. É isso aí. Eu acho que eles... Acho que, ó, e assim... Padre Pio quer ficar por aqui com a gente. A confirmação é rápido, tá? Quando ele aceita para ser filho espiritual, é bem rápido. Então me ajuda aí, Padre Pio. Alguma coisa vai acontecer. De bom, né? Não é assim. Daqui a pouco a gente ele vai confirmar. Ele vai confirmar que ele aceitou como filho espiritual. Muito bem. Bonito, Padre Pio, eu não falei, Padre Pio, eu também quero. Fala aí. Não, Padre Pio, aqui é casamento, Padre Pio. Peraí, Padre Pio, a gente tá juntinho. Eu sou a Kênia, eu também quero ser sua filha. Me adota aí, por favor, tá? Ó, tô vindo pra cá, olha pra mim. Aí, padre, Kênia Bertaldo, Padre Pio. Per asteggiare le estimate de San Pio estigmas de Padre Pio. Pietrelcina. De Pietrelcina, é a cidade dele, onde ele nasceu. Ajuda aí, cara, na boa. Ajuda aí, pelo amor de Deus. Quem tá rezando, quem tá assistindo, participando do podcast, também pede. Peça a Padre Pio, meu filho. E a Nossa Senhora também, viu? Ó, quinta-feira vai ter o terço, 9 horas da noite. Tem um momento que eu falo, toque no celular. Aí eu falo, toque na tela do seu celular, porque fica bem... A imagem fica bem aqui. Então, assim, eu falo, tenha coração de criança, entendeu? Peça que sua festa seja aumentada agora. Acredite, creia. Mas olha só, vou te falar um negócio. Que você... Essa como chama aquilo ali? É uma gaze. Essa gaze é muito grande. Porque cobria aqui a mão toda. Ele tá querendo um pedaço. A vida começa. Eu não vou quebrar esse vidro. Já capisquei. Ele quer um pedaço essa gaze de Padre Pio. Padre Pio tá vendo uma relíquia. Viu? Ele vai te dar quando você ser casada com a pessoa, você pesca lá na frente. Ele quer um pedaço da gaze. De Nossa Senhora de Fátima, quem sabe? Vamos entregar isso pra Deus. Padre Pio. Poderia ter cantinho pedacinho ali, da gaze. Um relicário para dar bênção aos fiéis, Padre Pio. Pois é, Padre Pio, fala com a sua filha Rosana. Por favor. Se ele falar comigo, eu obedeço. Ou eu vou arrancar um dedo da luva do Bartoli. Tá no quadro também. Vai ficar uma luva do Lula. Aí você muda o dedo. Vou falar, ô Bartoli, olha só, tô precisando de uma relíquia de Padre Pio aqui. Tá num vidro, a dele tá num quadro com vidro também, não é fácil não. Não é fácil arrancar. Não haverá uma batina de Padre Pio? Há muitas coisas de Padre Pio ainda. Porque você imagina, gente, 50 anos, a quantidade do que ele produziu, né? De roupa, de tudo. Paninho de tudo. Todo dia na mão. Gente. Tá caminhão, sangue, né? Um caminhão. Você imagina, gente, o que é pro lixo. Isso devia ser pegar no lixo. Sabe assim? Você imagina. Ou a pessoa que tava com ele já percebia a santidade e guardava. Já ia guardando, gente. Porque ele fazia essa curativo, que é 3 vezes por dia. Eu pegava direto. Sim, as enfermeiras. Imagina, gente. Pessoa? Lá na Europa tem muita relíquia dele por causa disso, né? Você imagina. O Dom Stanislau guardava o sangue que fazia a transfusão em São João Paulo II. Olha só, olha que loucura. Bolsa de sangue. Caramba, olha. Não é nem uma gota de sangue, o cara guardava bolsa de sangue. A bolsa que nunca deu uma gotinha pra mim. Mas ele deu 2 vezes relíquia aqui. É verdade. 2 relíquias de São João Paulo II. Nossa. Nos deu. O Dom Stanislau Dives, que era o secretário particular dele. Nós tivemos a graça dele estar aqui celebrando missa 2 vezes. Que legal. Conosco. Né? E ele, a primeira vez que chegou aqui, a impressão dele foi tão forte que ele falou assim:
na homilia dele só dizia: o que essa igreja está fazendo aqui? Como isso está aqui? Como isso está aqui, né? E é um grande tesouro que a cidade do Rio de Janeiro tem e é desconhecida pela cidade do Rio de Janeiro. Sim, né? É impressionante. É muito desconhecido, né? Ainda é muito desconhecido. Um tesouro que a cidade do Rio de Janeiro tem. Enfim. E olha, quando a gente coloca ajuda uma pessoa a descobrir as maravilhas de Deus. E falo também para as pessoas que estão assistindo, estão vendo podcast. Você ajuda, você reza uma pessoa, você leva uma pessoa para a igreja, você bota ela no caminho. Você não tem ideia do que pode acontecer com aquilo. Então, assim, eu hoje agradeço publicamente aqui, porque você foi instrumento para tudo isso. E hoje eu tô com o Bertaldo à frente de um santuário. Sim. Na construção do santuário, na direção do santuário, para você ver como é que os caminhos, não é? Mas a Rosana já era de Sol Maior. Sol Maior. Não, do Sol Maior. Foi você que me levou pro Sol Maior, que Bertaldo. Mas será que você estava na primeira tarde com Maria? Porque eu me lembro. Com certeza. Tem ela cantando. Tem ela cantando? Porque eu me lembro de Lorena. Tem ela no vídeo cantando. Então pronto, primeira tarde com Maria. Tá na primeira tarde com Maria. Não, ou seja, é o pessoal lá. É embrionário, cara. Começou muito mais nova que você. Muitos meses. Você não pôde ir, né? Sua mãe não deixou. Era uma criança, não bebê praticamente. Não bebê praticamente. Você já era grande. E eu já estava lá fazendo tarde com Maria. E aí, sabe o que eu acho tão engraçado? O pessoal às vezes vem aqui no santuário e diz: mas a tarde com Maria começou aqui depois que teve o santuário. Olha, não tem ideia de que a tarde com Maria construiu o santuário. É verdade. Acorda, meu filho. É verdade. A mãe do santuário é a tarde com Maria. Exatamente. Óbvio, claro, evidente que a mãe geral de tudo é a Nossa Senhora que nos chamou essa missão. É claro. Não é? É claro. Mas as pessoas não têm ideia. Fala, gente, eu falo, olho pra você e bato o olho em Padre Pio o tempo todo. Padre Pio, querido. Podia pelo menos deixar ele dormir aqui hoje. Não, eu posso. Né, olha, a gente posso deixar, sem problema nenhum. Eu só preciso dela na quinta-feira pra fazer o terço. Quinta-feira? Então, olha só. Então a gente pode fazer o seguinte: depois do meu terço na quinta-feira, a gente manda pra você fazer o seu. Então tá. Porque o meu terço é meio-dia e quanto? Claro! Meio-dia e quanto? Meio-dia e meia, né? Meio-dia e meia, não perca. Deixa ele aqui, ele vai ficar aqui. Vou falar com o Padre Pio aí até quinta-feira. Terça pra quarta pra quinta. Tem muito boiraceira aí, boa noite pra dar. Muita. Já pensou de noite? Boa noite, Bert. Olha, já. Eu só digo uma coisa: prepare-se para as fortes emoções. Eu não tenho problema de fazer. A gente já tem muitas fortes emoções. Olha, fica tão animado. Você não faz ideia do que a gente vê andando por aí. É isso. É um monte de gente andando. Cada hora um fala diferente. Ai, gente, bati minha mão aqui. É muita gente, muito bom, eu adorei. Então, tá vendo? Na verdade, isso tudo foi pra trazer Padre Pio, gente. Tudo uma desculpa. Desculpa. O resto é sério, tem um grupo no Instagram já do ambulatório do Padre Pio e um container lá embaixo. Então, eu sei. E eu falando com os meninos, gente, olha só, mas a Jacinta tem que estar contemplada também, porque o hospital já era da Jacinta. Jacinta e Pedro Pio não vão brigar. Tem tudo a ver. Não, tem tudo a ver, a gente tá tudo em casa, é a minha família. Tudo em casa, né? Minha família, estão juntinhos lá no céu. Os dois estão lá no céu olhando assim. Estão juntíssimos, abençoando, achando graça, achando ótimo, entendeu? É isso, gente, é muito bom. Mas vem cá, e quem quiser comprar o Brownie faz como? Então, Bendito hoje tem 9 lojas. A minha loja na Rua Hilário de Gouveia, número 88. Estão todos convidados a tomar um café comigo. Eu tô sempre lá. Mas a gente tem outra loja em Copacabana, na Barão de Ipanema. Tem no Leblon. Tem no Jardim Oceânico, Barra Shopping, Rio Design Bar. Barra Shopping eu vejo sempre. Nova América, é no centro, que é na Carioca, e no Downtown também, aqui na Barra. Downtown não vi ainda não. É a última loja da gente no Downtown. E a gente tem uma fábrica, né? Também a gente terceiriza outros produtos, né? A gente cria outros produtos para outras empresas que quiserem também. Que a gente desenvolva brownie, cookie, outras coisas a gente podia também ter um faz. De Fátima. A gente pode criar um brownie de Fátima aqui para vender no santuário, enfim. Na nossa cantina. Sim, eu quero até conhecer essa cantina, que eu vejo tanto na internet. Coitada da cantina, ela agora ela vai ser remontada inteira, mas vai ficar linda, tá? Legal. A gente também já tá com um cenário para ela. Então, exatamente. É isso aí. E aí o Bendito é isso, tem o Instagram da gente, que é Bendito Cookies, né? Que lá a gente tá sempre colocando as novidades, os produtos. Meu pessoal é Rosana Brain, no Instagram. E a novidade é essa: a partir de agora eu vou começar a fazer também cursos digitais e acho que vai ser, vou ficar muito feliz. Olha, você pode fazer cursos daqui também na Ânima, tá? E tem ainda o Filhos Espirituais Padre Pio. Ainda tem o Filhos Espirituais Pé Pio, toda quinta-feira, 9 da noite, pro Instagram.
Entendeu? Já sabe, quinta-feira agora, 12h30, terça com o Bertaldinho, com o Padre Pio. Com a relíquia de Padre Pio. Eu acho incrível. Pô, tu podia botar amanhã no ofício. Se bota, claro. Gente, tem Padre que botar... Padre Pio vai estar em tudo. Gente, tem Padre Pio e tudo. E vocês vão virar filhos espirituais de Padre Pio e vão visitá-lo em São Giovanni Rotolo. Quem sabe eu também vou, que eu tô louco pra ir ano que vem. Opa! Ano que vem não, esse ano. Vambora. Entendeu? E voltar a São Giovanni. Porque a gente podia ir, né? Não, gente, tem que ir a Medjugorje de São Giovanni. Disso. É uma viagem em tanto. Gostei muito disso. Legal. Eu gostei disso, hein? Muito aí, boa. Padre Pio, gostei disso. Muito boa. Muito bem. Muito bom. Gente, olha bom, que delícia. obrigada. Foi muito bom ter conversado. Você que gostou do nosso delicioso bate-papo, se inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho, vai que tudo que eu já confundo. Como é que é? Tudo, Ativa o amigo. No próximo podcast like, tem que ter ativa o like. Com certeza. Pra gente comer de ter trazido, eu esqueci. Pra o cara que não pode com leite. Ai, gente, é E o que verdade. pode com leite, por favor. Não, com leite. Mas você vai pois 70% cacau. Você vai gostar. Vai gostar. Gente, um beijo, viu? Beijo, Obrigada. obrigada. Tudo de bom, Tchau, valeu. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.